Está entrando no ar Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia, estou aqui com... Bertaldinho, sempre azul, e eu tenho repetido que a Kênia, desde quando eu comecei a falar do azul, a Kênia só bota roupa azul. Gente, agora que eu me toquei, eu tô de azul. Cartas à redação, por verdade, favor. Era sempre Bertaldinho, sempre azul. Eu não sei, acho que ela... É a convivência, é o amor. É a convivência. É o não vou amor, dizer que você ficou com inveja, porque você não tem inveja do seu marido. Não, eu quero Até te agradar, já que você gosta de azul. É isso, entendeu? Do que eu, né? Então, mas é porque você gosta de azul, eu quero te agradar. Isso. Aí você olha, minha mulher tá de azul, coisa Então, pronto. linda. Bertaldinho, olha aqui, ó. sempre azul. Até minha medalha com Nossa Senhora tá azul. Gente, tá demais, Pois é. né? Então, gente, para a nossa conversa de hoje, nós vamos falar de algo assim tão importante para o ser humano, que é música. Música transforma, música leva a gente para outro patamar, a gente, né? Música boa, música de qualidade, quem sabe tocar, quem sabe cantar, isso muda tudo. E para isso nós convidamos esta família Cristelo que canta e encanta, o Glaucio e a Thay. Bem-vindos. Oh, muito obrigada. Obrigado. Que alegria estar aqui, né? É um prazer. E vocês falando de blusa azul, Conta, antes de sair de conta. casa, eu perguntei pra Thay, tá bom? Ela, não, pega aquela blusa ali. Era uma Juro. blusa azul. Eu falei, Eu mas queria não vai que ele combinar viesse com de a azul. calça. Aí eu falei, não, mas eu gosto mais dessa preta Eu do falei, que da vai azul. de azul. Aí ele, Eu mas tava a com calça já é na azul, mão. meu filho, mas o azul com azul ia ficar lindo. E agora a gente escuta Seríamos isso. 3 de azul. É uma coisa de louco. Bom que variou, mesclou. Mas é um prazer estar aqui nesse podcast que nós somos super fãs. Fãs. Né? Há muito tempo. Nossa, e agora estar aqui é um prazer. Que pra nós bom, que também. bom, porque a gente é fã também de você. Então aqui tá com fã tá ótimo, tá uma delícia. Antes da gente iniciar a nossa conversa, se inscreva no canal. A gente é só apertar ali um botãozinho, não custa nada. E o algoritmo entende que você gosta desse conteúdo e distribui para mais pessoas. Então se inscreva no canal, deixa lá o seu like, depois coloque seus comentários. Tudo isso é importante. E falar para você também da Loja Ânima, lojaanimaoficial.com.br. Gente, olha essa Nossa Senhora grávida, coisa mais fofa. Deixa eu botar pra cá pra vocês verem. Assim, ó, botar a barriguinha de lado. Olha lá. Olha que amor isso aqui. Ela tem uma barriguinha grávida. Gente. Ela é linda, ela é feita em pó de mármore. É elegante, ou seja, tá com Jesus no ventre, belíssima. Então é uma graça. Temos também na Loja Ânima, por exemplo, esse terço aqui, que é da comunidade Fraternidade O Caminho. E ao adquirir esse terço, que eu acho ele muito interessante, é feito por eles lá da comunidade, ajuda toda a obra deles, né? Então, esse terço, como outros terços, eu falei da minha medalha aqui de Nossa Senhora, e aqui minha pulseira e tantas outras coisas. O nosso livro Fátima está aqui também, com toda a história. E esse aqui é presente para o casal e para o Lucas. Vou deixar para você. Aí, amor. Tá com dedicatória. Eu falei, quando Tá a com gente chegou, eu falei, eu tenho que ter esse livro. Tá com dedicatória. Muito obrigada. Agora temos um livro com dedicatória, Tá porque vendo? saímos de casa e esquecemos de trazer o livro para eles assinarem. Não, os que ó, você tem pronto. que não tem dedicatória, vocês presentei uma pessoa. Eu lê a história aqui, pronto. Aí, Isso, né? bom. É isso Faz aí. Muito obrigada, Faz isso. gente. Então, gente, olha, Glaucio Cristelo, ele é pianista, que todo mundo conhece como piano rock. Thay Piano Cristelo, cantora. Você também é violinista e baixista. Violonista. Violonista, perdão. É. Violonista. Não, pera, Não, violinista. Não, é lô. Alô? É porque o lô é do violão. O violi é do Ah, do violino. violino. Então, ó. Violonista. Então a produção errou. Olha aí, Violonista. Violonista. E o principal é que eles são pais do Lucas, que é uma gracinha, que também é cantor e pianista. Que gracinha, ele Ele tem toca 14 piano ou anos? toca bateria? 12. O Lucas toca 12. piano, né? Ele começou com piano, não sei porquê, né? Por que será, né? né? Por que será? Não, na verdade ele começou com violino, né? Quando tinha uns 4 anos, mas- a história foi que a gente deu Não, o deixa violino. o papai triste. Vai, né? Ele já dava bom, uns amor. tapinhas ali no piano. Já dava os tapinhas já, no piano. já. dava. Depois ele enveredou um pouquinho pro violino, mas começou no piano. E hoje ele canta, ele faz show com a gente, né? Quando os Que shows são aos gracinha. finais de Ele tem semana. 12. Ele tem 12. 12 anos. Amor. E no começo, o Lucas, eu escondia um pouquinho o Lucas, assim, desse grande público, assim, da Os internet, holofotes. né? Porque a gente lê de tudo, né? Então eu escondi o Lucas quando ele tinha uns 3, 4 4 anos. anos. Aí fui mostrar um vídeo pro Otaviano Costa, que eu vou fazer um programa de rádio com ele. Aí o Otaviano, me manda esse vídeo. Era o Lucas cantando. Aí o Otaviano foi e colocou na internet. Falei, já era. Aí
Aí o Lucas começou a participar de alguns shows com a gente, cantando. Ele sempre foi muito fã do Michael Jackson, Jackson 5. A gente ficava assistindo, a gente fazia questão de colocá-lo para ver coisas... Assistir coisa boa. Coisas boas, né? Então ele gostava muito de música clássica, André Rieu, o Jackson 5, a gente colocava coisas de crianças cantando bem, e ele ficava pequenininho com uma batuta que ele fazia de canudinho em frente às orquestras, Imitando o maestro. E a gente levava ele para concertos. Ai, que legal, hein? E aí a gente percebeu, né, no violino, que ele estava tirando as músicas de ouvido. E aí ele escutava um barulho de uma sirene, ele já ia ali na nota do piano ou fazia no violino. Eu falei, Glaucio, eu acho que ele tem um ouvido interessante para a gente Absoluto. observar. E aí, hoje em dia, tudo que ele toca não sabe o que é um dó ainda. Ele ainda, assim, na flauta ele até sabe porque aprendeu na escola, mas ele não sabe, ele toca tudo Ele por não tem sentimento. partitura. Não. Ele não tem partitura. Nem cifra. E aí ele começou a participar do nosso show. Botava ele pra cantar uma musiquinha. E Ele ia todo lá. mundo adora. Uma criança cantando a coisa mais linda. Então imagina o Lucas com 4, 5 anos cantando Jackson 5, I'll Be There. Ele subia no palco e cantava. E aí isso foi ganhando forma, as pessoas pediam, cadê o Lucas? Quando o Lucas estava lá quando no ele não show, ia, no já backstage, era as assim, pessoas, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Aí o Lucas ia lá, cantava. E aí com o passar do tempo, hoje ele com 12 anos, no ano passado ele chegou para mim e falou, papai, eu queria ficar mais tempo no palco, não só fazendo essas pequenas participações, cantando, eu queria tocar piano também. Gente, que desinibido. Aí eu Total. falei, você quer fazer isso? Mas isso traz uma responsabilidade para você, que você vai ter que ensaiar todo dia, porque a gente está apresentando um trabalho para o público. Então você não pode chegar lá e achar que é uma brincadeira, é uma coisa séria. É, quando quero, vou. Quando não quero, não vou. Exato. Exatamente. Não dá, né? Aí eu conversei com ele e falou, não, eu quero. Aí ele começou a estudar todo dia. Então hoje o Lucas ele participa de alguns shows, tanto que a gente chama o show do piano rock, é piano rock em família. Porque tem o show do piano rock quando o Lucas não participa, né, que é o piano rock normal, e o piano rock em família que tem a participação dele. Então fica eu e ele, a gente fica no centro do palco, eu com o piano de um lado e ele com o piano do outro, entendeu? E ele, nas músicas que ele não canta, ele tá tocando piano, e nas músicas que ele vai cantar, ele larga o piano. Que gracinha. Né? E assim, é uma... E você no violão? No show do piano rock, eu faço baixo a maior parte do tempo, e as músicas acústicas eu vou lá pra frente, faço violão com eles, os momentos mais calmos, né? Toca gaita. A Thay é Uma muito gaita é instrumentista, muito A assim. gente é musical. metido a tocar coisas Toca erradas, piano mas também. Essa aqui, toca. Ele toca opa. violão, toca bateria também. Gente, que Toca de legal tudo. isso. Mas, E aí- mas quando vocês fazem um show, só tem os 3 ou tem mais músicos? Não, então. A gente tá numa turnê agora com orquestra. Então, tem uma orquestra. Às vezes são 6 músicos ou 12 músicos, se o espaço for maior. E tem o nosso baterista, que é um irmão meu, que a gente fez Primeira primeira comunhão comunhão juntos. junto, com 10 anos, que é o Thiago Fegali, filho do Ricardo Fegali, do Roupa Ah, do Nova. Roupa Nova. Então, tá tudo em família ali, sabe? Então a gente tenta levar também essa mensagem da família, a importância da família para os palcos, né? E passar isso para as pessoas que estão lá embaixo, sabe? Quão importante é a família. E a gente... Isso foi tudo muito natural, porque antes disso tudo acontecer, antes do Lucas nascer, eu e a Thay, a gente sempre gostou de viajar juntos, estar juntos. E com o Lucas nascendo, a nossa família é pequena, então a gente levava o Lucas para tudo quanto é canto também. Então a família sempre... Eu falo que é a família de pintinhos, né? Todo mundo junto, assim. Isso é muito bom, sabe? Traz uma paz, uma tranquilidade você estar junto da sua família. Então, a gente fazer o que nós amamos, que é música, levar música, alegria para as pessoas e fazer isso em família ainda, nossa, é um Mas presente de Deus. E como é que você começou a despertar para a música? Então, tem 2 fases. A primeira fase, meu pai comprou um tecladinho para ele aprender quando ele tinha 10 anos de idade. E aí, foi a primeira vez que eu tive contato. Quando realmente, você tinha 10 anos? Quando eu tinha 10 anos. Quando foi o primeiro contato que eu tive com um instrumento mais próximo, assim. E aí ele começou a ter aula em casa, e aí eu comecei a ver, comecei a mostrar interesse. Aí um dia eu cheguei, eu sei tocar essa música, eu sei tocar aquilo. Não, mentira, eu não sabia tocar nada, mas estava ali com uma criança chata em cima do pai, né? Pra ver se eu conseguiria também entrar na aula. E aí ele falou, então tá, eu vou sair da aula, que eu não vou conseguir pagar 2 aulas, eu vou sair da aula e vou te colocar na aula, mas se você não ensaiar 2 horas todo dia, eu te tiro. E assim foi. Então, comecei com 10 anos, 2 anos depois já estava fazendo casamento, já estava tocando em festa de 15 anos, já estava ganhando dinheiro com música. Com 12 anos? Com 12 anos, sabe? E... Bom,
E O Lucas O aí Lucas. também. Eu tô espantada, Fruto mas não- olha o Lucas aí também nos palcos. O fruto não cai longe do pé, né? Não. Pois é, e aí eu comecei e fiquei durante muitos anos. E aí Mas tem mais músicos na família? Não, só eu. É um dom teu mesmo. Meu pai, ele era analista de sistemas, mas ele tinha uma paixão muito grande por música. Então, sempre tinha música em casa, era todo dia, sabe? E ele era o DJ das festas E era também. o DJ das festas. Predominantemente era rock que tocava lá em casa. Então, eu cresci com essa veia do rock, assim. E aí, porque eu digo que tem duas fases? Porque eu fui fazer faculdade de publicidade, me formei, então estava no paralelo com publicidade e música. E aí, em 2006... eu conheci a Thay de uma forma inusitada. Eu estava indo para uma reunião, aí no carro começou a tocar uma música cantada em português, com uma voz espetacular. Para vocês que estão em casa, depois vocês vão ouvir a voz da Thay. É bonita e vocês mesmo. vão entender o que eu estou falando. Parece. Uma voz espetacular. E eu esperei Ele se a apaixonou música primeiro pela voz, pela olha isso. voz e pela música. Esperei a música acabar pro locutor dizer qual era o nome da banda. Para eu entrar lá na única rede social que tinha na época, era o Orkut. Aí eu entrei lá na comunidade da banda, mandei uma mensagem elogiando, parabéns. Como era o nome da banda? Acústica. Acústica. Era uma banda de 4 meninas. E quem me respondeu foi a Thay. É porque a gente se revezava. Você vê como é o Espírito Santo? A própria mesmo, a própria fala. A gente se revezava, eram uns 4. Então a gente, cada dia uma respondia, né? E nesse dia fui eu. Aí eu olhei e no perfil dele tava assim, toca o piano. Nunca fazia isso. Mas eu cliquei. Entrava num link que mostrava só a pessoa tocando. Não tinha vídeo ainda, essa coisa de YouTube não tava em alta, né? Mas não, tinha um vídeo dele tocando? Não, tinha o áudio. E aí eu não acreditei o que era ele áudio. tocando. Aí que foi o E grande... ela também se apaixonou, foi Que musicalmente, isso, foi uma não. paixão musical É isso. verdade. Que bom. Falei, gente, impossível. Pela idade, né? A gente... Como é que toca assim? E aí... Você continua, né? Você tava ali... Pois é. E aí a Thay respondeu, aí ela viu o perfil, aí a gente... eu vi que ela ia fazer um show com a banda dela num local perto ali onde a gente morava. Aí eu fui. Aí que eu conheci a Thay pessoalmente. Aí me apaixonei mais Mas ainda. você lembra... Ah, sim, depois... Mas depois... Ah, tá, já entendi. A gente se o que conheceu você pessoalmente. Aí depois a Thay me chamou pra ir na casa dela pra gente fazer... Desculpa, encostei aqui. Não tem problema não. Pra fazer um sarau, assim, tocar junto. Aí a gente se encontrou, era o quê? 9 horas da noite, e esse sarau foi terminar às 7 horas da manhã, que a gente ficou cantando, mostrando, ela mostrava as Conversando. músicas dela, Cantando, aí eu mostrava conversando. as músicas que eu tinha, e a gente ficava conversando, sabe? E foi um encontro cósmico ali, né? Uma Foi. coisa de Deus ali, sabe? Foi uma coisa muito especial. E aí eu saí da casa dela às 7 horas da manhã, com um CD da banda dela no carro, e fui ouvindo em casa, parecia que eu tava nas nuvens, assim, sabe? Completamente Eu tô quatro imaginando pneus aquele esteperreado. desenho do pica-pau Isso. que ele sai flutuando assim, sabe? Atrás Gente, tem aquele cheirinho, ele do sai churrasco, assim. né? Do barbecue. Ele Era sai sensacional. Assim, e com os Exatamente. coraçõezinhos, Mas vamos o passar. melhor foi o que aconteceu ali na frente. A gente ia fazer um show, nós, a banda das meninas, e a gente tinha um tecladista que era um tecladista de apoio, porque era uma banda feminina na época, né? Só de meninas. Tinha um tecladista de apoio e ele quebrou o dedo no dia de uma apresentação que a gente iria fazer para a gravadora. O que eu lembrei? O Glaucio vai salvar a gente, porque com certeza ele deve saber. Aí eu liguei para ele em cima da hora. Foi no mesmo dia ou um dia antes? Não lembro. Foi no mesmo dia, eu acho. Porque ele estava indo para a não passagem de lembro. som. Ele estava indo. E eu falei, você Ele tava pode indo, foi no tocar... dia. Ele estava indo, foi no dia. Você pode tocar esse show pra gente? E aí ele foi, tocou, salvou o show. Mas imagina aquela coisa de 47 do segundo tempo, né? E aí o pessoal até brinca hoje em dia que foi ele que mandou quebrar o dedo do tecladista. Tem essa história. Mentira, claro que não. Porque depois... Fala a Claro verdade. que não. Agora você fala, foi você que mandou quebrar o Não, dedo. ele tava no ônibus, aí foi uma intercorrência lá no meio do caminho. Mas o céu age. O céu age, O né? céu age, O céu é. agiu. E aí a gente, depois dali, nunca mais se largou, né? Ainda Nunca teve... mais. Já estamos há 19 anos juntos, se apaixonando a cada dia mais, sabe? E a gente gosta de fazer, assim, como eu falei, a gente gosta de fazer tudo junto. A gente compõe junto, a gente viaja junto, a gente compartilha os momentos bons, os momentos ruins. A gente está sempre ali unido e tenta passar para o Lucas também essa importância da família, sabe? E ele convivendo com a gente, ele
absorve muito isso. O Lucas é muito tranquilo, sabe? Muito musical. Uma coisa... A gente esqueceu de falar quando você falou do violino. Teve uma coisa que surpreendeu muito a gente. Que o Lucas, ele pegou o violão, tava desafinado lá em casa, ele esse falou, ano, né? eu sei afinar. Aí eu e a Thay, Lucas, poxa. Eu sabe, sei afinar, você mas sabe tipo, eu afinar. achei que ele fosse pegar um afinador, né? Ah, eu sei Não, afinar, é. tá. Mas aí ele pegou um violão, esses violões infantis, pequenininhos, de nylon, todo desafinado, tinha até um desenho dos Minions, um violão infantil mesmo, aqueles difíceis de afinar. Pegou e foi, sem nada, tô vendo ele fazendo ali, Aí vai girando aquele negocinho, vai né? girando as tarraxas e girando, daqui a pouco ele chega, vê, mãe. Aí eu olhei assim, a princípio eu falei, nossa, parece que... deixa eu ver. Aí eu fiz assim, fiz um sol. Falei, ué... Aí eu Ele falei afinou. assim, peraí. Aí peguei o aplicativo, né, de afinador do celular, coloquei, pim, tudo batendo no verde. Aí o Glaucio, chega aqui. E aí, olha isso. O Aí olho da desafinei Thay tava Temos assim, um ó. prodígio mirim aqui. O olho da Thay tava assim. Porque eu fiquei bem impressionada. E aí eu desafinei o violão todo, afina agora pro papai ver. E foi impressionante. Ele, de fato, hoje em dia, ele tem o diapasão no ouvido. Então, aquela coisa, talvez, dele não ter aprendido a teoria no começo, mas ter, em vários instrumentos, ter feito essa experimentação, esse empirismo, aconteceu que, de fato, o ouvido dele ficou muito apurado. Então, ele faz backing vocal com a gente, ele abre todas e qualquer... Você fez uma voz, ele fez outra, ele sabe qual é a voz que ele vai fazer por instinto. Então... Não, ele é muito afinado. Ele É impressionante, eu tava vendo os vídeos, né? Tem o vídeo dele cantando com vocês, você cantando com ele, aí eu falava assim, gente, que menino é esse? Como é que ele canta essa voz toda? Falei, caramba, porque ele é muito novo. Muito novo. E Ah. ele tem no palco, parece que ele tá na casa dele, assim. É uma presença, Ele muito tem no carisma, palco né? ali um momento, estou no meu sofá em casa, sentado. Assim, é muito Não fica natural pra ele, nervoso, nem é natural, um né? pouco. Não. Nem um pouco. Na época que ele fazia... Não tem formalidade, Na né? época, né, que ele fazia as participações antes de ficar mais tempo no palco, ele ficava no backstage sentado assistindo, aí a produção ia lá, chamava, vamos lá, Lucas, é hora de cantar. Ele levantava, ia lá, pegava o microfone, cantava, voltava e ficava sentado. É muito engraçado. Assim, tão natural, tipo assim, A eu vou, gente vou ali e assim, já né? volto. Sabe? A gente, né, E soltava mó a nervoso, voz. ele tranquilaço. Que coisa... Então, Ah. é muito gratificante, assim, a gente agradece todo dia a Deus por... Não, e vocês poder. passam isso. Quando a gente assiste, a gente consegue perceber exatamente que vocês são uma família unida, que ali não tem nem zero interpretação. Nesse sentido de ver a união de vocês, ver que vocês fazem com amor aquilo que vocês estão fazendo, que vocês são realmente felizes e unidos. A gente percebe isso. Vocês conseguem passar isso. E é bonito, todo mundo gosta de ver uma família. Todo mundo gosta de ver uma família. Pois não é? a gente vê, a gente nota a gente isso, torce né? pelas A famílias. gente torce, exatamente. É verdade. E uma coisa Quando a muito... gente sabe assim, fulano separou, a gente fica Arrasado. não Nossa, é? eu Se é uma fico em pessoa luto. pública que a gente não conhece, a gente fala assim, meu Já Deus, fica arrasado. que coisa horrível. Então, quando você vê uma família, você Exatamente. fala, cara, que legal, né? E uma Como coisa, pode dar né? certo, É né? exatamente A gente isso. fica... E uma coisa muito legal que acontece, pegando esse gancho da família, nós recebemos muitas mensagens através do Instagram de pessoas assim, poxa, eu estava longe da minha família, eu não estava dando atenção, e ver a família de vocês me fez ter forças de novo para lutar, para ir, sabe? Então, Ai, que quer legal. presente melhor do que esse? É. E é o que eu falo sempre pro Lucas. É ser um bom exemplo pro Sabe? outro. E eu sempre falo pro Lucas assim, Testemunha, nós, como músicos, em cima do palco, os nossos patrões, quem importa tá realmente lá embaixo, sentado, assistindo. Nós estamos entretendo eles e levando um pouco de alegria. Porque eles saíram de casa, pegaram todas as intempéries que você possa imaginar para estar aqui, sentado, assistindo a gente. Então, nós somos os funcionários deles, eles são os nossos patrões. Então, eles que importam. A gente tem que alegrar, fazer com que essas pessoas saiam daqui repletas de amor, sabe? Com o coração cheio, né? De felicidade. E nas mensagens que a gente recebe, graças a Deus, a gente está conseguindo aos pouquinhos levar essa alegria em família, o que é melhor, né? Para as pessoas, e tomo isso como a nossa... Sabe que eu falava Mas isso eu quero, ontem. eu quero saber da Thay. Conta isso, mas depois eu quero saber da Thay como é que ela começou a tocar, Eu falava disso cantar. ontem, que as pessoas às vezes assim, mas tanta gente pede para tirar fotografia, você está às vezes num restaurante, a pessoa vem falar, e eu dizer, gente, olha, não há nenhum problema. Se a pessoa não quer que ninguém venha falar com ela, então não seja uma pessoa de vida pública. Exatamente. Não é? Eu estou aqui fazendo um podcast. Já, sei lá, quantas horas de podcast nós já fizemos.
as pessoas, seja aqui ou em qualquer outro canto, vêm falar com a gente, né? Você então que faz show, tem multidões. Se a gente não quer falar com aquelas pessoas, o que elas estão fazendo ali? Não é? Porque o sujeito... Aí eu até dei o exemplo do Leonardo, que eu vi uma matéria do Leonardo, do cantor Leonardo, dizendo que ele atendia todo mundo. Chega num hall de hotel, tem lá 500 pessoas, aí vai falando com um por um. E tem gente não quer entrar por trás, não quer falar, que não sei o quê. Claro, às vezes tem um momento em que, de fato, você precisa entrar rápido em algum local, porque você está atrasado para uma reunião. Ou Tem médico, tem sei lá o quê. Você quê. tem troço para Sim, fazer, claro. que naquela hora não dá para ficar falando com um monte de gente. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que a gente Não, tem pelo que falar contrário, com a as gente pessoas. gosta quando as pessoas A vêm gente falar. tem que... O que um você está falando é carinho. certíssimo. E é gratificante você Claro. receber esse feedback das pessoas, é sinal que você está fazendo diferença na vida daquelas pessoas ali. E nós, quando a gente começa algum tipo de trabalho em que a gente tem uma exposição pública, uma exposição pública, a gente consegue atingir esses corações, a gente está fazendo o nosso trabalho, né? A gente sabe que tá funcionando. Então, o reconhecimento é esse, através de uma foto que a pessoa pede, através de uma Claro. mensagem que você recebe. E é isso. Então, quem não gosta disso é como se estivesse desprezando, sabe, aquelas pessoas que estão fazendo, Exatamente. né, você, no caso artista ou ator, seja lá o que for, ir para frente. Então, por isso que eu sempre falo, eles são os nossos patrões e nós somos os funcionários. A qualquer momento eles podem nos demitir. Né? Tá ótimo. Então a gente tem que fazer, a gente tem que dar satisfação, a gente tem que ir lá tirar foto, porque eu tenho os meus ídolos, por exemplo, eu adoraria encontrar com alguns e tirar foto, né? Aqueles que você se inspira, enfim. E imagina você ser recebido de uma forma como essa, né? A pessoa passa, nem olha na sua Imagina cara. você tá com a possibilidade de estar com o Papa e o Papa te despreza, não fala com você. Exatamente. Por Exatamente. exemplo, Sabe? né? O Papa, na hora que ele aceitou, o senhor aceita? Aceito. Tu aceitou aquilo tudo, amigo. É. Tu não aceitou Exato. só uma É um combo, coisa, né? tu aceitou Exatamente. tudo, tu aceitou o combo. Eu sempre Então, falava para as minhas crianças da catequese pequenininhas. Quando eu fiz 3 anos que eu dei aula de catequese, né, depois da nossa conversão, a gente vai contar, mas eu falava sempre assim, o que Jesus faria, né? Se você tiver em dúvida, pensa o que Jesus faria, dentro de tudo que você já entendeu, você já aprendeu. E eu penso assim também, nós adultos. Jesus não receberia, não daria, né, um ombro. Às vezes a pessoa vem te contar, né, olha... o Glaucio aconteceu muito isso, né? Ali perto de onde ele tocava também tinham laboratórios, né? No centro médico. E às vezes a pessoa ia ali, para fazer um exame, recebia um resultado. do Barra Shopping que você está Isso, dizendo? na porque época do tocou quantos shopping. anos no não shopping? só perto de você laboratório, tocou eu num toquei laboratório? num laboratório. É verdade. Eu toquei num Dentro de- laboratório em tinha até Botafogo, as esquecido disso, pessoas amor. eu começava a tocar cedo, era 7 horas da manhã, para as pessoas que estavam chegando para fazer exame de sangue, Nossa. para acalmá-las. Então, Que interessante. mas no shopping, eu toquei Musicoterapia, toquei durante 17 anos num shopping, aqui na Barra, que é o Barra Shopping, e que eu tive muito contato com pessoas, assim, pessoas que estavam ruins naquele dia de cabeça, e chegava ali, ó, o piano me acalmou, ou pessoas que vinham mesmo contar histórias para ouvir alguma palavra de carinho, alguma coisa. Então, você poder ser instrumento disso, de poder ajudar as pessoas, sabe? O que nós estamos fazendo aqui? E né? música, É lembrar- música ela exatamente. toca muito os corações. Exatamente. Uma música boa, que eu falei na abertura, uma música boa, não estou falando de músicas horrorosas que tem por aí hoje em dia, que, nossa senhora, Deus me livre e guarde, mas uma música boa que quando você ouve, caramba, você para, você ouve, aquilo te leva o pensamento e você, né, aquilo te conecta com Deus. Vamos Exatamente. conectar com Deus, ele tocar uma primeira música aqui? Vamos escolher uma ali? Mas olha só, quando você, depois dessa música eu quero saber de você, como é que você começou na música? Então, vamos Então, lá, vamos tocar uma primeira aí? Escolhe uma aí, eu tô vendo aqui, tem... Nossa senhora, vamos ver. Tem um monte de gente aqui, Qual? tem Qual um que você Johnny, sugere, tem amor? tanta gente Ai, aí. gente, Vai lá. Pega uma boa aí, vamos lá. Vai pegar qual? A palavra final é sempre minha. É. Ai, gente. Tem que mudar essa cadeira aqui, amor. Puxa, Não sei. Quer tocar um puxa Queen? essa aqui. Tem? Isso aí. Toca um Aí, Queen, então. obrigada, Pronto, pra não todo ficar na mundo frente, gosta. só pra não ficar na Vou frente. tocar Obrigada. tocar Love of My Life. Love of My Life. Então, Ó. com Eu tenho uma vocês, história, né? Love of My Life. Eu tenho uma história com essa música, porque eu já fiz 10 edições do Rock in Rio tocando na área VIP. E essa música, sempre quando eu toco na área VIP, que os shows são nos intervalos dos shows do Palco Mundo, nos shows principais, eu sempre toco essa música. E a área VIP é um local que o piano fica no meio da área VIP e as pessoas ficam em volta. Então, sempre quando eu toco essa música, as pessoas cantam em uníssono. É Então, verdade. né, então, por isso que
tem uma melodia muito bonita, né? Vou cortar um pouquinho. Muito bom! Aí eu adoraria ser sua vizinha. Acho que eu quero mudar pro lado de vocês. Quando você ficar lá em cima, eu vou ficar assim, ai meu Deus, que delícia! Cara, que bonito, né? Pô, meu Essa Deus música do é céu. muito bonita. Que lindo. Não, e ele vai tocando, e daqui a Mas pouco tu ele melhorou faz o um arranjo ali faz, ainda, né? exatamente. Ah, sim. Mas se Faz você uns pedir pra eu negócios. tocar de novo, você vai ouvir de uma outra forma diferente. Ah, porque tem isso. eu sempre falo, eu tento colocar o coração na ponta dos dedos. Então, a cada momento você faz uma coisa diferente. Você tem ali um arranjo, uma estrutura da música, mas o Que que você tá no não seu consegue coração na fugir. hora que você não vou fazer isso aqui. A gente percebe Sabe? que é muito artístico a coisa. Você realmente está ali mergulhado naquilo, se entregando, fazendo. Não é, Exatamente. é como se a alma continua ali na mão e tá passando pro piano. Não corta, tem uma, né? Se Tem, funde tem. com você Mas- e fica uma coisa O só. mais interessante, além de tudo isso, é poder extrair do piano isso que você extrai, né? Que você coloca o coração ali. Porque se você pensar, um piano tem todas as músicas nele. As teclas estão todas ali, não é? Todo mundo que já passou por um piano, o piano tem tudo ali. Mas você, com essa genialidade, extrai aquilo dali e faz Legal. aquilo virar algo que toca o coração, toca a alma. Inclusive, a gente vai falar desse assunto, a gente vai saber da história dela primeiro, mas tem um programa chamado Music Education, que é uma coisa obrigatória em muitas escolas do mundo, e que isso deveria ser
obrigatório em todas as escolas. O cara tem que aprender matemática, português, história, geografia. Meu irmão, Tem aula olha da só, flautinha. isso, olha só, não sei que instrumento você vai tocar, mas alguns você tem que tocar, porque senão você não passa de A ano. gente sempre fala isso. Você tem que tocar algum instrumento na sua Exatamente. vida, entendeu? Por isso que eu quero botar lá em casa, já falei, já tem uma bateria, tem um teclado, tem um violão, agora os outros lá vão ter que escolher alguma coisa. Eu toco a campainha. Fazer uma Não. família Eu do toco Ré Mi. Não, Família do Ré Mi. Buzina. Não, Porque olha, tem aquele triângulo. Eu sou um cara mais antigo. Toda noite, quando eu vou dormir com a Kenny, eu falo pra ela, boa noite, Mary Jane. Aí ela tinha um seriado assim, né? Que o cara ia dando boa noite pros Aí eu irmãos. falo, boa noite, John Boy. Então, maravilhoso. é botar todo mundo, cara, pra tocar alguma coisa. Tem que tocar, tem que fazer. É. O cara que consegue construir alguma coisa na música, mesmo de forma amadora como a gente. Eu não sei tocar que nem você. Eu sei tocar um pouquinho ali, tocava em igreja. Comecei a tocar violão numa missa. Eu nunca tinha tocado violão na minha vida. Aí tinha um cara que tocava missa, das 4 horas da tarde, da paróquia de Copacabana. Eu sentei do lado dele, na primeira missa, e comecei. Bom, tudo bem. Na semana seguinte, estou eu e ele lá. 1 minuto antes de começar a missa, ele brigou com o padre e foi embora. E todo mundo olhando pra minha cara, o padre na procissão de entrada, e eu... contigo mesmo, Coitado. Passando vergonha. Mas hoje eu toco Aprendeu numa no missa se tapa. precisar. Não, Sensacional. e essa questão não só da música, como o esporte. A né? gente sempre fala, música, Né, esporte, teatro, primeiros nas socorros. escolas, é extremamente importante, primeiro que a integração, né? Principalmente nos dias de hoje, que faz com que as crianças saiam disso aqui, sabe? Que hoje isso aqui E nem, é de repente um nem mundo, entrem, né? Não- isso aqui é um mundo perdido. Então, é uma forma de você integrar, é uma forma o esporte, é uma forma das crianças estarem... Você vê os meninos, o Lucas quando chega em casa, ele quer jogar bola. Ou ele quer entrar para tocar algum instrumento, sabe? A gente tem esse exemplo em casa, mas se a escola incentiva isso de uma forma também, como você falou, se não estudar e não fizer o dever certo, não vai passar de ano. Não passei de ano por quê? Porque não passei em música. Não passou, pô. Ué, Sabe? tem que é passar, importante. meu irmão, não é? É Acabou-se. importante. Então tinha que ser obrigatório. Eu concordo também. Não, isso sabe? é terapêutico, né? O peso da nota de música tem que ser o mesmo peso da nota de geografia, o peso da nota de Exatamente. educação física, que não pode ser aquela educação física que é um lazer, não, tem que ser uma educação física, né? Que nem o Lucas tem na escola. Graças a Deus a gente escolheu uma boa escola para ele, que tem educação física toda semana, que tem os calistenia e tudo que tem nota. Sabe? Então tem que ter o mesmo peso, a educação física tem que ter o mesmo peso da nota de história para formar boas pessoas, sabe? Não, com certeza. Isso é realmente muito importante. E você, tá? Quando é que você começou com música? Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe me deu um violãozinho e eu comecei a tocar em casa, vendo ela tocar. Minha mãe é nutricionista, minha avó tocava também, todas muito católicas. E eu frequentava a paróquia de Nossa Senhora de Copacabana na época do Frei Inocêncio. E Frei Inocêncio olha só, eu sabia que ia chegar com essa pergunta. Foi na missa do Frei Inocêncio, você ficou plim. Não foi mentira. inocêncio, não. Mas eu trabalhei com ele 10 anos seguidos. Olha diariamente. isso. No altar com Ele ele. servia junto Gente, com com Um com- 8 magrinho anos. pelado lá dele era eu. Gente, será que eu te via lá? Óbvio, certeza. não De tem lá que como. eu acho que eu te conheço, É eu acho- óbvio. O homem trabalhou 10 anos naquela igreja, eu bicho. trabalhei 10 anos no altar com ele todo dia. Aí fica que eu É conheço de algum impossível lugar, não ser eu. conheço. Não é do podcast. Gente, eu tô passada em rede nacional, É, modo em de rede dizer. nacional, não, em rede mundial. É isso mesmo, mundial. É. Meu Deus, é isso mesmo. Sou eu, muito prazer. Prazer Sou em ver. eu estava lá. Gente, agora... Naquela igrejinha ninguém- da esquerda, olhando pra paróquia na esquerda. Gente, Não é ali, a Capela de São José isso ali, aí. do Santíssimo. Gente, olha isso. Pronto. E aí, a gente ia nas reuniões, a missa dos domingos, segundas-feiras tinha a renovação carismática. Isso, bom E pastor. Bom pastor. Bom pastor. Aham. E a gente ia, e eu fazia. Aí ele montou um grupinho de crianças de oração. O grupinho das crianças, a pastoral da criança, estávamos lá. E a minha mãe já tinha me ensinado um pouquinho de violão. E ele Mas falou: você você tá não quer falando trazer? no grupo Bom Pastor ou na paróquia? Na renovação carismática ou na paróquia? Na renovação carismática. Então, Ovelhinha de Jesus. Ovelhinha de Jesus. E a Isso gente aí. tocava na Ovelhinha de Jesus. Olha isso, gente. Mas só que essa Aí. a gente ia na casa das. A reunião se dava na casa
de algumas famílias, Aham. né? Que a Era gente isso. ia e aí eu levava o Já fui violãozinho, muita reunião inclusive na pra casa do dar Frei as Inocêncio. ovelhinhas com a Nós Rosana. aqui, ó. Olha isso, Você- gente. Olha isso. É que a E- gente hoje tá mais velho, assim, você não lembra. Não, Naquela gente, época, meu cabelo era preto. É aquela coisa de você saber que lembra de algum lugar e hoje em dia eu não arrisco mais, né? A gente fala, a gente lembra. Não, e a gente já teve junto outras vezes, né? E até falamos, eu acho, mas não lembrava Que agora. engraçado. Agora, né, em rede mundial, Olha como você só, falou, foi. Frei Inocêncio Frei não Inocêncio. tinha outro sacristão. Olha que. Missa de 8 horas da Pô, noite. você era o de coroinha, domingo, né, dele. Né? Olha Ou de isso, todos os dias, às 11 horas da manhã, quem estava no altar com o senhor Frei Inocêncio era eu. Olha isso, gente. E Frei Inocêncio era uma coisinha, né? É uma graça. Nossa! E ele plantou na gente, né? Nas crianças desse momento, uma sementinha que com certeza em algum momento, não sei se, né? Se as condições da vida afastaram, mas todas que eu reencontrei estão ali no caminho. Que bom. Então, E você tocava na toquei, né, ovelhinha? no grupinho de oração do Frei Inocêncio. E aí continuei. E tinha um coral também. E tinha o Vilfredo. Você lembra do Vilfredo? Ah, claro. Então, o Vilfredo era da Muito Pastoral amigo. de Teatro. Me chamou para fazer o Vilfredo. teatro. Porque, aliás, era uma coisa, E né? o teatro dele era bom, né? Era ótimo. É, era bom. Eu A fiz paróquia Nossa Senhora de Copacabana, era uma Copacabana 3 potência, anos. Era uma potência, uma potência. Época do Monsenhor Abílio. Monsenhor Abílio, exatamente. E aí eu fiz Nossa Senhora de Copacabana na procissão 3 anos seguidos, porque eu cabia na roupinha lá, pequenininha, eu sempre fui bem pequenininha. E aquilo ali foi, a música, você vê, a coisa foi se envolver, eu me envolvi na música por causa de Deus, né? O Espírito Santo. Eu comecei a tocar os louvores. Quando chegou na adolescência, bom, eu estudei no Sacré-Cœur, né? E vocês vão no Sacré-Cœur? No Sacré-Cœur. Ah, pronto. É na mesma sala da Kênia, eu não sabia. Eu sou mais velha. Vocês vão no Sacré-Cœur? No Sacré-Cœur. Em que ano? Na época da Mère Maria de Assis, que ela era diretora. E minha amiga. Gente, para aí. A irmã Revelações. Nelita era minha tia, irmã Nelita. Não sei se vocês pegaram, que era uma mas freira também. de Ânima Revelações. Revelações. Olha isso. E aí, no Sacré-Cœur também No tinha. Sacré-Cœur. Só uma pausa, uma Claro. vez. Sabe o que eu fiz uma vez no Sacré-Cœur, gente? Olha, eu era muito. Eu era uma figura. Teve uma Marque um corte encenação. pra você aí, que a Kênia vai contar Teve agora. uma encenação sobre. Tinha que fazer alguma coisa de freira, contar a história do colégio, alguma coisa. E eu só sei que eu fui lá nas freirinhas e pedi a roupa de freira emprestada. E ela me emprestou, porque era dentro do teatro, da escola. Eu explicou, ela sabia o que era o teatro. Aham. Só que eu, muito gaiata, me vesti de freira e estavam esperando chegar umas freiras da Alemanha. Eu vim descendo da rampa, só que o que eu fiz? Eu subi o vestido, a roupa da freira e fiz tipo uma mini saia e vim descendo assim. Com roupa, com coisa de freira na cabeça. Eu tava vestido de freira, de cima e embaixo. Aí eu vim assim, toda cestrosa, descendo assim. Quando eu cheguei lá embaixo, tinha umas pessoas assim me olhando. Que freira Aí é essa? depois que o professor de português, Roberto, o nome dele, ele olhou pra mim e falou assim... Gente, Roberto. Roberto, meu professor, De ele olhou e falou, Kênia? Aí, eu achei que era uma freira alemã que a gente estava esperando. Ele, que susto, menino, você com essa saia aqui em cima rebolando. Uma carinha de alemão mesmo. Mas fecha a história, gente. Sensacional. Olha, que ideia, Gente, né? olha. Sabe quantos anos eu tinha? 14 anos? Sabe quantos anos eu tinha? Com a coisa vindo descendo toda feliz. A senhora gaiata, né? Queria fazer graça e vim descendo Sanguínea. assim. Pois é, palhaça, Entendo, né? Você já entendo. fazia isso hoje em dia? Eu tava com véu, tava com tudo de freira aqui. Eu olhei assim, é uma freira. Pedia pensa. Eu não sabia que eu tinha casado com uma freira. Tá vendo? Eu desconfiava por algumas coisas, mas agora tenho certeza. Mas conta, aí não sabe o Não, que é. mas aí no Sacré-Cœur tinha isso tudo no auditório lá, Alexandre Gaiac, né, o do padre. E tinham aquelas gincanas de final de ano que todo mundo cantava, né? Era a Noite dos Talentos. Tinha lembra? Noite dos Talentos. Tinha gincana também, tinha gincana Noite e dos Noite dos Talentos. Então eu comecei ali, levava o violãozinho, fazia, né? Mas aí veio a adolescência, eu comecei a gostar dos rocks. Naquela época a gente tinha o que escolher, né? Você tocava e cantava nessa idade. Tocava e cantava. E aí o cantar veio naturalmente ouvindo o coral da igreja também. Ouvi o coral da igreja e foi. Aí eu comecei a ter as minhas bandinhas lá em Copacabana mesmo, aos 15, 16 anos. E aí começou a ficar sério, porque eu comecei a fazer faculdade de Direito, e aí eu fazia o coral da faculdade e comecei a fazer voz e violão na noite. Pra ter, assim, era um prazer, ganhava um dinheirinho. E nessa montei as primeiras bandas, veio a Acústica, que foi essa banda só de meninas, que aí tocou na rádio, eu compunha também. E foi aí que eu conheci, ou seja, foi tudo
né? Mas tudo começou ali na paróquia de Nossa Senhora de Copacabana com o Frei Inocêncio chamando para fazer Libertal de Coroinha. Libertal de Coroinha, olha isso. E descobrimos agora. E descobrimos depois. Quando acabar aqui, É a que gente descobre qual foi sim, seu é ano e o que meu no mais. Sacré-Cœur. O Frei Inocêncio, ele tinha um ajudante lá, logo que ele chegou na paróquia, mas eu acho que ele não sei se eles não simpatizavam muito com o cara. E quando eu apareci na vida dele, ele apareceu na minha, já no primeiro dia que ele me viu, ele me chamou para ajudar a missa. E aí o cara já deixou de ser sacristão dele. E Coitadinho. passei a ser eu. Pegou o lugar do Olha. moço. Mas nem sabia. Eu acho que ele sei lá como é que era o... Ele não simpatizava Ah, muito. não sei se ele não simpatizava, ou sei lá se o cara não sabia Que fazer bonitinho. direito. Mas o Espírito Santo tem os seus caminhos. Às Mudou. vezes o caminho dele era um outro É. e Depois você eu tinha que levava estar ele ali. em casa, porque ele morava em Botafogo. Aí eu saía dali, a gente rezava o Ângelus todo dia, descendo ali a escadaria da igreja, e pegava o carro e ia com ele até Botafogo, deixava ele em casa, depois ia embora. Nossa, ele era muito querido. E muito bom de oração, Muito. muito. Ajudou a libertar muita gente. Sim. Ele era muito bom mesmo. E assim, você estava falando que você de pequeno, você frequentava tudo. Não sei se você também frequentava a igreja, se você ia à missa quando você era pequeno, mas... Sim, a minha família era muito católica, mas só que os meus pais eles não tinham tanto costume de ir à igreja. Né? Fui batizado, fiz a primeira comunhão cedo, né? Mas eu retornei à igreja com força mesmo depois que nós casamos em 2009. Nós casamos na paróquia ali de São Conrado, né? Na igrejinha de São Conrado. É uma gracinha aquela igreja. Né? E foi aí que a gente começou a retornar através... aí a gente focou naquela igreja, né, da Nossa Senhora da Vitória, do padre Renato Martins. Sim, gente boa. Então o padre Renato Martins que pegou a gente assim pelo coração, né? É. E a gente começou a frequentar novamente todo domingo. Aí E começou nesse ínterim teve uma coisa aqui que eu vou até levantar aqui o livrinho, ó. Uma coisa de Mãe Maria, né? Que aconteceu em Fátima. A gente tem que contar que foi nossa grande conversão, foi ali. A gente, por causa do Rock in Rio, como ele falou, a gente fazia o Rock in Rio, as áreas VIPs do Rio, mas também de Lisboa. E o primeiro ano que a gente foi fazer o Rock in Rio de Lisboa, a gente estava em Lisboa, vamos aonde é Fátima, opa, temos que ir a Fátima. Mas a gente ainda foi com o coração, eu não vou te dizer de católico de IBGE 100%, mas daquele católico ali, tô chegando. Um pouquinho melhor do que do IBGE, mas vamos a Fátima. E a gente empurrando o carrinho do Lucas. Lucas ainda pequeno, devia ter uns 2 4... anos. 3, não, um pouquinho mais, né? E aí, empurrando o carrinho, e ele gostava de ver um negócio... quando ele estava, assim, mais cansado, a gente dava para ele ver um negócio que era de música clássica com os bichinhos que passavam. Eu acho que era Einstein, Baby Einstein. Ah, tinha o Bebê Einstein. Sabe o que é esse tinha. Baby Einstein? Conheço. Então nesse momento a gente estava entrando, né, vendo, nossa, que coisa linda, aquela... E aí, ele no Baby Einstein, no carrinho, a gente empurrando. Quando, de repente, brotou uma freirinha e veio falar com a gente. Não era a Kênia de freirinha alemã, mas ela veio falar com a gente. Era uma de verdade. Era uma de verdade. E veio falar, olá, família, mas a primeira vez em Fátima. E começou a conversar com a gente como se conhecesse antes. Aí, sim, é a primeira vez, que alegria estar aqui. Ai, mas olha, eu queria dizer algumas palavras. E, de repente, quando ela começou a falar, ela falou de coisas que a gente estava falando no caminho inteiro de Lisboa até Fátima. A gente veio de carro, de Lisboa até Fátima, conversando. Então, ela falou sobre tomar cuidado com os amigos, tomar cuidado com até direção defensiva, que a gente veio falar, é importante, né, amor, a gente ter a direção defensiva, porque não adianta, a gente sabe que a gente tá certo, eu tô certo, ele que fez errado, mas não é assim que a gente tem que dirigir. Minúcias, sabe assim? Uma coisa é você falar de uma coisa genérica. Ela chegou e começou Como a se ela falar. estivesse no carro ouvindo. Como ela Como se ela estivesse no estivesse carro, no carro ouvindo. E aí, quando eu olhei pra ele, ele tava com o olho cheio d'água, e eu tava assim, sem saber o fazer. O que a gente fez? A gente ali ficou ouvindo tudo que ela tava falando, mas aí a gente já tava em um estado de êxtase, os dois, a gente tava assim, sem entender o que estava acontecendo. E aí a gente, no final, quando ela parou de falar, a gente só teve forças para pedir uma foto com ela. E perguntar o nome dela, Irmã Piedade. E a gente tirou uma foto com ela. E a gente, muito emocionado, fomos à missa lá na Capelinha das Aparições, depois fomos lá dentro. E a gente...
amor, isso aqui não foi à toa, né? Aqui tem um chamado grande. Depois desse dia, aí a gente se aprofundou. E aí o padre Renato, logo depois veio a pandemia, a gente já estava estudando mais, né, a doutrina. E aí ele me chamou para ser catequista das crianças naquele período. E aí foi muito bom, porque a gente, como catequista das crianças, a gente aprende mais, né? E 3 anos depois, foi 2 ou 3 anos depois, 2, né, que a gente voltou lá, em Fátima. Foi logo depois da pandemia. Bom, era sempre ano sim, ano 22, não. eu acho, Era né? ano sim, ano não, que tinha o época do Rock in Rio. Lisboa, exatamente. Aí quando vocês iam pra lá, vocês iam... Vamos a Fátima, Sim, claro. Fomos a Fátima de novo. E eu já estava, assim, decidida a encontrar a Irmã Piedade. Vamos encontrar a Irmã Piedade. E eu levei a foto e tal, e eu fui em todos os lugares possíveis e imaginários. É óbvio que ali vem várias congregações. Sim. Enfim, a gente não conseguiu encontrar a Irmã Piedade. Quem sabe aqui agora a gente encontra. Por quê? Tem muitos portugueses que assistem o Tem muitos podcast. portugueses Nossa, a que gente assistem. saiu perguntando para todas as freiras que a gente encontrava pela frente. Você conhece? Conhece a Irmã Pô, Piedade? eu vou fazer um... Mas se você Me dá um corte mostrar da a foto, pra gente pode- botar. Vai que algum Não, ela português estava aí... de hábito ou sem hábito? Estava de hábito A e de gente óculos. já descobre qual é a congregação. E dali descobre cadê a Irmã Piedade. Nossos irmãos portugueses, se vocês souberem onde está a Irmã Piedade, Por favor, nos apareça, avise, Irmã nos Piedade. avise. Por piedade. E foi muito, muito especial, porque... Porque depois vocês nunca mais encontraram, né? Nunca mais encontramos. Mas teve uma situação que nós fomos, nessa segunda vez que a gente foi, Você vai e que a gente contar essa, procurou... né? Eu Não, fiquei vou com começar medo. e eu vou deixar você terminar. Eu fico com medo que você de contar conta essa, com que mais eu tenho medo de detalhes. assustar as pessoas. Assusta não, pode falar. E aí, na segunda vez que nós fomos, a gente procurou, Terceira. não encontrou. A segunda depois dessa, É. certo. A gente não encontrou, aí a gente foi à missa, né, na igreja principal, né? E aí, no meio da missa... Vamos lá. Na amor. Basílica, que você Na está falando? Basílica, é. Onde estão os pastorinhos Isso, Os onde estão os pastorinhos, pastorinhos, isso, exatamente. onde estão os Ou pastorinhos seja, na enterrados. Basílica Nossa Senhora de Fátima. Isso, a gente estava lá atrás e, de repente, quando a gente olha, quem está ali Pois é. na frente? Irmã Piedade. E a gente pegou, peraí, pega a foto, olha, o óculos, até o tipo de óculos era o mesmo, a gente olhou, era uma freirinha que estava ali na frente. E a gente com o Lucas já tinha andado aquilo tudo, já tinha visto, acho que missa até em mandarim, e estava dormindo, sabe? Então, eu estava com ele no colo e o Glaucio, a gente sentado, eu falei, não tira o olho, vamos falar com ela, é a da Irmã Piedade, vamos falar com ela no final. Ok, não tiramos o olho, só que no momento da comunhão foram todos para frente, né? Elas foram comungar. E lá da frente ela não saiu. Eu falei, aí a gente falou, bom, deve ter sentado lá com as freiras lá da frente, não dava para ver, estava cheia. Deve ter ficado lá pela frente. Vamos esperar no final da missa, né? Ela com certeza vem na procissão, vai sair, porque só tinham dois lugares para sair, 2 portas, né, atrás. E a gente ficou esperando nada. Ela foi e lá ficou. Aí eu falei, já sei. Saiu lá por trás do altar, porque do porque lado lá não tem tinha. lá tem a sacristia, dá pra Tem a sair. sacristia. Depois tem umas portas laterais, mas é só pra quem tem acesso mesmo. Não é pra Exatamente. quem tá ali participando. Só que a gente não viu ninguém saindo por lá. E aí, quando eu subi, eu pedi, até tem um guarda que fica ali, eu pedi para tem como dar uma olhadinha ali. Quando eu olhei, era parede. Eu falei, não, então não foi por aqui. E do outro lado, ela não tinha saído. Eu falei, amor, será que a gente viu coisas? Aí por isso que eu falei, você vai contar essa história? Irmã Piedade é um Tem anjo. que aparecer, entendeu? Na verdade, a Irmã Piedade é um anjo. Ninguém nunca vai encontrar a Irmã Piedade. Pois é, esse é. Porque os anjos se materializam. Pois é, E eles se né? materializam da forma que eles quiserem. Ele falou, vamos aparecer de Mas freira a Irmã aqui. Piedade se materializa de novo. E foi tão vamos natural ver. como ela apareceu. Assim, nada, né? não tava cheio, não era um horário cheio, era dia de semana. E estávamos, né, nós 3, o Lucas no carrinho, e ela E ela apareceu podia do nada falar. e começou a falar. E falar coisas detalhadas, não foi uma coisa genérica. Olha, você tem alguém Exatamente. que inveja muito você, que nessas ciganas da praia de antigamente, vocês lembram? Tem alguém com inveja, ou tem isso aí, Tudo todo genérico, fala, né? tudo Todo mundo O genérico. político vai morrer. O político vai morrer, exatamente. É, alguém importante esse ano vai morrer. né? Exatamente. Aí vem com aquelas profecias Mês que escalafobéticas. vem vai chover também. Exato. Não, detalhes do que a gente vinha conversando e coisas importantes até para um casal, sabe? E aí, a gente não teve dúvida. Eu acho que desde o nosso casamento foi a primeira vez que eu tive nascimento do Lucas, casamento, e aquele dia que eu tive chorando copiosamente. Mas tem certas coisas que você começa a entender depois que você começa a estudar, entender mais, estar em estado de oração, que esse tipo de coisa pode vir a acontecer. Claro. Sim. Sabe? Quem tem... Então, por isso que eu falo assim, agora a gente tem estudado muito, a gente
tá muito próximo, assim, sabe? Sempre em oração, o dia inteiro, agradece qualquer coisa, sabe? E isso é muito bom. Então, essas situações, quando acontecem, né, a gente sabe de onde vem. E é por sabe? isso mesmo Nosso coração sente. Sim, com certeza. Por isso mesmo a gente... Deus é muito delicado. Muito, muito. E E a gente só ele manda exatamente ali naquele momento certo. Ele sabe que aquela palavra daquele jeito vai tocar a gente. Ele envia. Deus é muito delicado. E quando você tá em comunhão, você tá conectado com ele, você percebe. Porque quando você não tá conectado, você não percebe. As É isso situações mesmo. passam, mas só que você não tá preparado para captar aquilo ali. É né? exatamente isso. A gente percebe a delicadeza de Deus porque é como se a gente está conectado com Ele. Então, essa conexão, vamos colocar assim, num montão de internet que a gente fala, nosso Exatamente. Wi-Fi está ali, né, ligado. Exatamente. E essa conexão a gente percebe. Olha que legal que Deus está fazendo aqui. Olha que coisa bacana. Olha que bonito isso. É muito bom. E é gostoso, não é? Muito, muito. Você fala, olha que legal. Deus está olhando para mim. Deus está cuidando. Exato. Não, e isso todo mundo tem oportunidade, né? É uma pena que a gente está aqui, todos nós como missionários, a gente quer, né, trazer cada vez mais ovelhas que sintam isso, né? E por isso também como a gente começou a tocar em algumas missas, né? A gente falou, a gente tem que devolver isso, sabe, de alguma maneira para Jesus. Não adianta só a gente... Tudo bem, a gente tem nosso trabalho, a gente toca músicas seculares, toca o rock, a gente escolhe as letras para não tocar nada que tenha subliminar, né, amor? A gente sempre faz um trabalho assim de Legal. campo importante nesse sentido, mas a gente queria... Faz uma curadoria do que pode e que não pode ali. Né? Exatamente. Exatamente. É porque hoje em dia tem umas coisas. Não que... dá. É. E o inglês também engana, né? É Inglês... isso aí. Eu sigo um cara, um americano, que ele dá aula de inglês, e ele fala assim, a pessoa acha que só em português que tem, ele dizendo, o gringo lá falando, só em português tem problema. Aí ele, vamos lá, ele proibido para menores de 8 anos. Aí ele bota uma música, sabe o que isso quer dizer? Aí ele vai, ele vai explicando. Sim. Eu, ih, caramba, ninguém se toca. Exatamente. Você vai cantando... Ué, nós tocamos muito em casamento e principalmente em cerimônia. Às vezes as pessoas pedem algumas músicas que na mensagem da música tem uma coisa assim. Aí a gente você fala, tem olha, tem certeza que você certeza? quer Olha essa entrar tradução. de noiva para casar Não tem a menor com essa condição. música? Aí a gente mostra, sabe por quê? Não é só uma melodia É porque bonita. a pessoa vai só pela melodia. É só pela exato. melodia. Ai, Aí que canta em exato, inglês, exato. aí já era. Essa pessoa não sabe o inglês. Então, várias situações a gente já... Exato, e foi por isso, né, que a gente estava numa dúvida muito grande. Será que porque a gente queria muito colocar um louvor no show, porque faz parte da nossa história e também no show a gente conta um pouco da nossa história, né, tanto dos rocks que a O gente show toca. é a nossa O história. show é a nossa história. Então só que aí a gente falou, não, amor, vamos e batemos o martelo e a gente escolheu alguns. Aí nessa última turnê a gente acabou colocando Terra Seca. Ai, a Terra Seca E é linda. foi a Vamos coisa tocar, vamos tocar. Você toca no violão e Sim, canta? sim, Então vamos, então... vamos. Faz no violão pois e canta, faz vai. no violão. A gente Você- quer ouvir sua linda voz. eu já fiz a minha parte. Agora Não, vamos você deixar... vai cantar comigo, Não, né? para eles entenderem. que Não, aqueles que mas estão essa em música, casa... o tom é teu, cara. Eles que estão em casa, para entenderem Vamos a lá. paixão que eu tive Ah, ele quando quer eu mostrar por ouvi... que ele se apaixonou. Depois ele vai tocar outra música lá. Não, mas olha só. Vai canta lá. comigo porque eu quero fazer o backing Mas vocal. coitada, aí vai todo mundo sair do podcast. Não, prefiro Vai que você lá, cante. vai, até parece que A gente canta ajuda, bem. vai lá. Não, deixa eu Não, ajudar. vem, amor. Eu faço a primeira parte, você Vai. faz a... Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente... Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti que eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri
que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Ah, que lindo! Eu fico morrendo de vergonha. A Thay fala, você tem que cantar, você tem que cantar. Mas são anos e anos tocando piano que quando eu escuto a Thay cantando, eu fico assim, ó. Ai, mas não essa vou música cantar. nem tá no Meu meu tom. Deus Essa do música céu. tá no tom pra fazer o backing vocal agudo dele. Então, Mas ele fica tranquilo canta Mas que- deu pra bem. entender por que você se apaixonou É, pela voz. Uma sim. voz linda Exatamente. dessa. Ah, Vocês No final- entenderam, viu? Porque eu me apaixonei. No final, a Kenia vai cantar também. Coitado, eu não faria isso com vocês. Ah, que Eu não isso. faria isso com vocês. E você vai tocar violão. Vai tocar. Eu quero ouvir ali. Eu tô bem Nossa, violão. de coitadinho. Kenia, voz e violão. Voz e Olha aí. violão. Não, pior que no final, quando a gente tá fazendo novena, sempre ele toca uma Ave Maria e a gente canta junto a Ave Maria. Só que, gente, eu não canto nada. Né? É horrível. Não tem, e eu E vou as ficando pessoas encabulada. pedem, canta, E as Kenia. pessoas vão vendo que eu vou ficando com vergonha, que eu vou quase me enfiando, né? Eu vou cantando, eu vou fazendo assim, ó. Aí, canta, Kenia, canta. Eu tô cantando. Aí ele, mais alto, mulheres. Eu tenho Só vontade de tem matar ela, ele. né? O mais só tem alto, eu. mulheres. Só Isso tem tem ela. Mas eu tava quase assim. É, o tava Glaucio quase fica indo. assim, o Lucas que não. O Lucas, canta, pai. Faz isso, bota pra fora a voz. É. Gente, o Lucas é muito totalmente despachado, né? Muito, muito. Totalmente. Ele fala, a coisa vai. Não, e ele no show, nesse último que nós fizemos agora, tem um momento que eu toco uma música, que eu fico no palco sozinho com a orquestra, né? E aí eu sempre peço para as pessoas acenderem, né, o flash do telefone e tal, para fazer uma fotografia bonita. Mas às vezes eu esqueço de pedir, né? Às vezes eu tô tão ali, entretido ali, aí eu esqueço. E das vezes que eu esqueço, o Lucas sai da coxia, pega o microfone. Gente, peraí, pai. Gente, pega o telefone Gente. e acende Ah, a ele é luzinha. comunicador, Né? total. Pega o telefone e acende a luzinha. Aí ele vai lá no palco, deu a Ele mensagem desce, e vai no embora. público, chama os amigos, assim. Assim. Ele já teve show dele chamar os amigos pra tocarem com ele, pra cantarem. Ele não tem Caramba, aquela coisa. que Graças a graça, Deus que ele tem um gente. desapego ao ego também, que era uma coisa que a gente tinha muita preocupação de colocar uma criança, né? Que é talentosa, né? E, fala, e que Fica muito assim, vaidoso. É, exatamente. A gente tinha medo em relação a isso, mas também, graças a Deus, né, amor? É porque a gente fica Sempre foi reiterando muito pra ele, generoso. olha, nós somos os funcionários. Os É. patrões estão ali embaixo. Cuidado com o que você vai fazer. Né? Então o Lucas, por exemplo, a gente nunca foi de dar mesada pro Lucas. Então como eu comecei a trabalhar muito cedo com música, eu mostrei pra ele o seguinte, olha, quando a gente teve aquela conversa sobre ele ficar mais tempo no show. Olha, se você estudar, se dedicar, eu pago um cachê pra você. Mas só que você tem que se dedicar, porque eu não vou pagar para um músico que vai chegar lá e vai fazer tudo errado, né? Eu vou demitir esse músico, não vai dar certo. Não, ele tem que rever a responsabilidade. A né? responsabilidade. E aí ele foi, estudou, se Junta o dedicou. dinheirinho. E aí eu boto o dinheirinho dele lá e mostro pra ele, sabe? Que pra você ganhar dinheiro, você tem que, sabe, ralar, você tem que estudar, não Isso é educação fácil. financeira. Exatamente. Não é fácil. Aí eu falo, olha só, agora você pegou esse dinheiro aqui, uma parte você pode gastar, outra parte você guarda pro seu futuro. Então, aí eu ensinei pra ele, outra coisa que eu gosto muito são as ações e tal, você investe nessa ação, nisso, naquilo. Isso pro é outra seu coisa futuro. que deveria... As escolas tinham que ter Aí, isso, Educação não acha? junto, financeira. você falou da música, tudo. Então, educação financeira tinha que ter na escola. Com certeza. Exatamente. Isso é gente. obrigatório. Com Isso é. certeza. Exatamente. Primeiro socorros, educação financeira, educação física e música. Você vê como a educação pensar como financeira, é quando faz importante. falta numa casa, ela destrói uma família. Verdade. É. Ela destrói uma família. Então, é muito Porque importante, bem começa lembrado. a faltar dinheiro, começa todo mundo a brigar. Exato. Não tem isso, não tem aquilo, aí ladeira Quando abaixo. você está tocando, qual música o pessoal mais pede? O que o pessoal mais gosta? Assim, eu tive algumas músicas que eu fiz a versão delas e que eu tive a sorte de ter essas músicas compartilhadas pelos artistas que fizeram a música. Olha, bacana. Então, por exemplo,
E tem uma música do Coldplay chamada Clocks, que o Coldplay repostou no Instagram deles, numa collab que eles fizeram Caramba, junto que com o maneiro time, isso, né? Muito junto legal. com o time do Coldplay. Ao invés de Barcelona, usarem né, a da versão Espanha. Usaram a versão dele, a sua. Wonderwall do Oasis, que eu gravei, e eles repostaram no Instagram, no TikTok, aí Bon Jovi repostou, Duran Duran, Jovi repostou? Bon Jovi repostou, Qual? Duran repostou, foi a qual? A You Living Give on Love a Prayer. Bad Ah, Name. You Give Love a Bad Name. Duran Duran, Ordinary Words. Pô, vamos tocar essa do Bon Jovi aí pra gente ver como é que é? Vamos, eu tenho que lembrar. Quando ele sentar a mão, Peraí, mas eu vou, Faz peraí. ali, Ele Agora? faz aquela mão da Agora? família. Sabe aquela mãozinha da família? Vai sozinho. Não, pô, vamos lá. Sensacional. Bon Jovi repostou, o cara teve... Faz só puxa a cadeira puxa a ali. cadeira um pouquinho pra cá, que ele virou pra lá. E agora? Meu Deus, vamos lá. Aí, já Vamos tá lá, bom, obrigado, vamos lá. já deu. Peraí. Tic-teco, vamos lá, acorda. Vamos lá, o time técnico vai acordar. E essa? Me ajuda, eu vou esquecer. Muito bom, cara. Desculpem É a mãozinha da família vocês, Adams, fãs do Bon Jovi que estão em casa. É porque já tem um tempo que eu não Nossa, toco faz essa... Gente, mas foi excelente. Por que É. tem desculpas? Mas a gente Não, mas em é porque ele podcast tem um canta arranjo essas coisas assim mesmo. bonito. Ah, mas é bom. É bom que eles acordaram, que eles estavam dormindo, estavam na siesta, acordaram. Ai, Então, gente, muito assim, bom. essas músicas são as músicas que as pessoas mais pedem, porque são as músicas que elas tiveram um alcance muito bom. Claro. Né? Teve uma agora que eu coloquei, Lanterna dos Afogados do Paralamas de Ah, eu vi Sucesso. você tocando no seu Instagram, coisa Ah, mais eu linda. vi. Isso, que tá lá no Instagram do Piano Rock, @pianorock, e que tem muita exibição, assim, é uma música nacional, né? Mas a melodia dela é tão bonita no piano, uma música que, né, foi feita no piano. Teve Journey também, não foi? Né? Que o Journey... O Journey também repostou. Eu recebi, Sério? eu recebi, Qual do Johnny? foi a Don't Stop Believing. Essa Eu foi a recebi- gente fez em família. Não, e essa foi muito legal que eu recebi uma mensagem do cantor do Journey, que é o Arnel Pineda, né, elogiando a música, a versão. Então, assim, Você nunca tocou Faithfully deles, não? eu adoro Faithfully. É? O Faithfully, Open Arms, tem muitas Pô, músicas toca boas. mais um ali, cara. Vamos Ai, lá. vai te explorar. Então eu vou tocar Faz o a Don't Don't Stop Stop Believing e a Thay vai cantar. Por favor. Ótimo. Ei, aí, Don't canta. stop Vamos lá, Não, concordamos ele com vai ficar vocês. quietinho, ele vai ficar quietinho ouvindo. Isso aqui hoje é um podcast show, meu irmão. Podcast show pra gente poder, pra todo mundo E ver. nessa música, no show, Ah. nesse show com orquestra, o Lucas começa cantando o primeiro verso, aí a Thay a entra gente vai depois. dividindo. Então fica muito legal. Vou sentir até a falta da vozinha a dele, vozinha né? dele. Oh, meu Deus. Aí, que beleza. O pessoal pensando que Anima Podcast não tem música. Aê! Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Strangers waiting up and down the boulevard. That shadows searching in the night. Street lights, people living just to find emotion, hiding
Viu? Caramba, que Momento coisa 2, linda. porque eu me apaixonei pela voz. Gente, que coisa linda! Não, o pessoal lá atrás dos vídeos tava assim, ó. Que isso? A Samarina ficou assim. Que isso, gente? Mas Tão o Lucas vozeirão faz muita falta nessa Cara, A gente música. tem que muito gravar bom. um outro podcast com o Lucas. Ah, com as por favor. histórias que ele Fofo. tem. Não, Claro. ele Olha- é contador de história. Ele é contador de história? Vamos Muito, trazer o conta. Lucas. Uma figura. Gente, vamos trazer o Lucas. Graças a tão Não, despachado olha- que ele vai contar aqui uma porção de coisa, vai ser uma Vai coisa ter de que ser louco. edit. É Ah, muito. não, gente, que Mas coisa é muito boa. gratificante. E a gente receber, né, esse feedback dos artistas que fizeram Não, a isso é música fantástico, né? e que tocam a Cara, música há não sei sempre- quantos anos. Misericórdia. Né? Isso É é um muito, presente, né? sabe? É muito legal. Então O cara essas falar, músicas. cara, a versão que tu fez da minha música, eu gostei, postei. Pô, E assim, no Instagram, eu sempre falo que acontecem uns rolês aleatórios, assim, né? O pai do Justin Bieber me segue, né? Gente, Já mandou sério? mensagem. O vocalista de uma banda chamada Limp Limp Bizkit, Bizkit. que é um rock mais pesado, manda É muito mensagem lá, engraçado. segue, falou que é fã também. Então, são coisas que acontecem assim que você nunca A mulher- imagina. A mãe do Justin Bieber é brasileira. Ah, é? É, a mãe Não é sei. brasileira. É, o pai não, o pai é americano, acho que o pai é americano, a mãe é brasileira. Deve ter Ah, alguma então, ó, coisa tem que alguma já coisa puxou aí. Eu ali. não já. sei. Mas Ah, assim, entendeu é português. tanta coisa aleatória que acontece, e sabe? deve De ter pessoas mais gente que segue no Instagram que você nem sabe. que eu nem sei. É que não dá você nem ainda pra não. ver, né? É que você não A percebeu pessoa não manda ainda. mensagem, você não vai ficar vendo o que é que tá seguindo, né? Então, Quando É. começou a seguir, você não viu. É. Gente, vocês tocam muito em casa e cantam muito em casa? Ah, demais. A gente faz jam session. Demais. Aí, agora então que o Lucas pegou pra tocar outros instrumentos, começou a se interessar mais, aí às vezes ele tá tocando ali, aí eu já olho assim, tipo assim, fugindo da hora do estudo, mas aí você olha, tá tocando tão direitinho, tá, vou pegar outro assim, tum, 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 aí daqui a pouco chega ele, sabe, é tudo como quem não quer nada, é meio aleatório também. Mas você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Eu falei que eu queria E o ser vizinho vizinha tá Mas dele. você sabe que tranquilo. a gente fez um estúdiozinho em casa e a gente chamou um senhor que na época ele foi pra fazer uma medição com decibelímetro pra ver se Ah, vocês né, fizeram toda uma acústica. não precisou, porque é alvenaria e a gente não toca, não tem bateria acústica, É. nada disso. A nossa bateria é eletrônica, a gente toca com Fone. fone, mas de fato as gravações que a gente faz não ultrapassam um determinado. Ele falou: toca no mais alto, vocês vão tocar aí. Não, se for tudo Pra pro ver. fone, pô, aí. É, tá a gente tudo Não, bem. mas precisou não é fazer. tudo no fone. Porque Não, quando não, ela não, canta, não. ela canta com essa Quando canta, potência é. de fazer. Às Olha- vezes eu tenho que afastar bem, assim, porque dá uma. É porque tem muita a potência nossa a tua bateria voz. lá também é eletrônica, então dá pra botar. Aí dá, a bateria dá. O teclado também. É. Mas a Kênia, a Maria Antônia e a Maria Laura vão ter que tocar algum instrumento, não tem Eu jeito. tocava piano quando era mais nova. Só que, olha só, a minha professora, ela foi a primeira professora daquele um pianista muito famoso, o Arnaldo Cohen. Ela que foi a primeira professora dele, era minha. Eu gostava imensamente dela. Quando ela morreu, eu travei e não consegui tocar mais nada. Eu fui tentar ter aula com outra professora, mas Não, mas agora já dá, vamos destravar isso Mas daí. travada há quanto Vamos tempo já? destravar. É, Tá verdade. casada há 25 Não, anos, tá não, travada há não, 40 e aí anos. não Vamos fui mais. destravar. Vamos destravar isso aí que eu quero a família do Remi. É, porque Não, hoje é família voz e violão. O Bertaldo no violão e Isso. você na voz. Agora tem que ser voz, piano, violão, O Rafael na bateria. na bateria. na bateria. Não é? E É. ainda tem Maria Antônia e Maria Laura. tem Pronto, quero quarteto. todo mundo. Não, eu vou pegar uma guitarra e um baixo, cara. Vai todo mundo Exatamente. fazer banda. Olha isso. E essa história, você falou do baixo, a Thay, ela gente. sempre tocou violão e guitarra. Eram os instrumentos principais dela. Aí, quando a gente foi montar a banda, falei, amor, você tem que viajar comigo. Não dá pra... E né? sozinho, né? Não dá pra ir. Aí eu vendi, peguei uma guitarra dela, falei, ó, essa guitarra você usa muito? Foi sobre Não uso muito. Então tá. Livre Eu fui espontânea lá, pressão. vendi a guitarra e comprei um baixo. Falei, agora você vai aprender a tocar Ele baixo. foi numa loja, deu minha guitarra, pegou um baixo e trouxe. Agora você é minha baixista. E aí... Estuda aí. Foi assim. assim, a gente tinha show naquele mês, eu não sei se você lembra. E eu tive Exatamente. que... Tudo bem, né? O baixo tem as 4 cordas. Eu peguei um baixo de 4 cordas, ele pegou. Mas foi muito engraçado. Foi por livre e espontânea pressão. Porque eu não esperava que eu fosse me tornar baixista da noite pro dia para poder acompanhar. Porque existe um show que é 100% instrumental. Nesse show 100% instrumental não tem, né? O canto não tem... Porque tem um violão, né? Naquela época. E aí, a forma da gente ficar junto seria eu tocando ou bateria, que não seria o caso,
ou o baixo. E aí ele fez. E aí eu falei pra ela, olha, menos é mais. Faz o arroz com feijão. Porque no violão e a guitarra, ela já te dá uma base, né? É porque pra já você aconteceu, tocar, né? Já aconteceu de ter E briga, foi né? ótimo. Ela chegou lá e não errou nada. Teve um show. Eu acho que eu vou Nada. fazer Ele é o muito- seguinte, ele é o muito Rafael tá na dócil. bateria, a Kênia já teve um contato com o teclado, vou botar ela no teclado, né? Vou botar a Maria Antônia e Maria Laura você baixo vai e destravar, guitarra, você vai destravar, né? vai destravar. E eu fico de maestro. Agora, quando você ouviu a banda lá na rádio acústica lá, como é que você foi descobrir que era ela que estava cantando? Porque tinham mais 3 integrantes, aquela música. Como é que você Não, descobriu? eu não que- sabia. Eu mandei uma mensagem na comunidade da banda, né? E... Você perguntou e aí, quem é a cantora? Não, É eu porque elogiei tinha a só uma música. cantora, as outras Quem eram me- backings. Ah, você era a única Tinha cantora? baterista, violinista, que também tocava teclado, baixista e... E você? E eu que era violão É, e voz. Aí mas eu- como eram então a 4 voz não podia meninas, ter outra. elas respondiam, cada uma respondia num dia. Entendi, foi o dia que calhou Por dela. graça, então, né? graças a Deus, o dia Era da lead singer. que eu mandei a minha mensagem, quem respondeu foi a Thay. Então, tudo providência divina, né? É. Então foi assim. Não, Mas eu não E sabia. ainda tem um detalhe, você estava passando em frente à casa que eu morava. É Segundo verdade. você falou, que era do lado do seu escritório de publicidade, porque ele se formou em verdade. publicidade, e ele fazia estágio lá, eu A não lembro. música começou, Começou em frente sério, a às música coisas começou em frente ao prédio onde a Thay morava. E se a gente for aí, ainda tem uma coisa pior, que eu fiz o violino dessa música passando em frente àquela rua sem saber que eu ia morar ali. Eu estava no engarrafamento em frente e assoviei o violino da música e gravei num Nokia tijolão. Sabe aquelas coisas que você fala assim, gente, eu me lembro do dia que eu fiz, e por acaso a gente se lembra, né? Como vai lembrar isso? Você passa que por aí coisa, né? tantas Uns vezes. detalhes. E eu só fui né? saber que a banda era predominantemente de meninas quando eu cheguei na comunidade delas e vi. Porque pela rádio eu não sabia, sabia que era uma menina cantando. Mas não sabia que era uma banda só de meninas, né? Só quando eu entrei na comunidade delas lá no Orkut que eu vi. Ou né? seja, Papai do Céu já tinha arrumado a Já história. tinha feito Já tudo. tinha. E depois disso, A Thay é do Blas, várias... Blas da Thay, já fez toda... Ele fez não, tantas impressionante. graças assim nas nossas Nossa. vidas, né? Em 2009 nós casamos. E assim, vida de músico, como qualquer autônomo, né? Tem uns momentos altos, tem uns momentos baixos. E quando a gente resolveu casar, a gente não estava no momento alto, a gente estava no momento quase baixo, assim. E aí, a gente precisava pagar o casamento. Por mais simples que ele tenha sido, Tinha um custo. Tinha um claro. tinha um custo, né? A gente não fez festa, não fez nada. A gente casou lá na igrejinha de São Conrado, né? Reuniu os familiares, as pessoas salão mais da próximas, igreja. para fazer um brunch, não era nem, sabe, uma coisa muito... E aí nós recebemos uma proposta de uma gravadora da Turquia para gravar, para musicar uma música de um Musicar- não, poeta... musicar um poema. Musicar um poema, desculpa, de um turco. poeta super conhecido deles. É. E esse trabalho que nós fizemos pagou todo o nosso Todo casamento. Nossa. Foi tudo. Na nossa vida tudo foi assim, Da a providência Turquia, divina hein? mesmo. Deus Da provê. Turquia. Assim, a gente nunca poderia imaginar. Não, realmente Deus provê. Sempre, E aí- Sempre. Depois, no nascimento do Lucas, Mesma coisa. em 2012, a mesma coisa, tudo que envolve, né? E aí foi qual? Não lembro agora. Foi, deu branco. foi um comercial para uma emissora Foi um de TV. comercial para uma emissora de televisão também, para fazer um jingle, para criar uma música, coisas assim que a gente não imaginava. Porque vocês também compõem. Sim. A gente compõe, a gente faz Faz trilha, trilha. jingle. A gente fez agora um jingle, né? A gente criou uma música para uma campanha de uma marca de pijamas e tudo. Foi muito legal. Então a gente faz muita coisa, sabe? As pessoas conhecem só o piano rock, a família no palco É porque ali, mas a geralmente gente... esses jingles não aparece a cara de quem criou, né? Só Não. aparece tá ali a música e a propaganda ali. Então você não sabe quem fez. Exatamente. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, né? Nós somos muito gratos, porque tudo que aconteceu até hoje... Eu sempre falo assim, quando eu vou rezar, eu só peço saúde para minha família. Porque de resto eu tenho tudo. Graças a Deus, sabe? Eu faço o que eu amo fazer, o trabalho, e ainda recebo por isso, né? Tenho minha família com saúde, tenho o nosso teto. E Deus sabia que isso. você gostava tanto de música, falou, vou te dar uma mulher também que gosta de música Poxa. e canta. E o filho Já vai pensou lá, se o desse filho uma mulher também. que Teve não o combo gostasse? completo. Não ia dar certo. Não, e é muito Se engraçado. desse uma mulher que não gostasse de música, não ia dar certo. Não, Pois é. Em Ia ser muitos mais sentidos, difícil. Ia ser- né? Assim, no meio da música é muito difícil, por exemplo, você conhecer alguém que não beba álcool, por exemplo. É. A gente não bebe. Eu, quando conheci, ele não sabia que eu não bebia, ele não sabia.
Até isso, porque nós Nós somos temos apreciadores de água. água. sério, a é gente verdade. gosta do sabor das águas. É verdade. É Essa muito tá engraçado. ótima. É Eu verdade. também não bebo nada. Apreciadores de água. Eu não consigo sentir cheiro de vinho, de uísque, essas coisas, eu não consigo. E Acho olha que a gente... é liberado, porque Jesus bebeu, né? mas Não, é- gente, não é uma coisa, não é pecado pecado, beber. não é pecado, Não, é o exagero. O pecado tá é você se embriagar, ficar lá Embriagar, bêbado, cair na exatamente. sarjeta. Mas você Gente, beber, uma a gente sempre tacinha, que beber não tem sai, eu problema. nunca bebo por conta da lei seca também, né? Eu já não gosto de beber. Ele não gosta. Sou Bertal atleta, não- atleta não bebe. Isso aí, garoto. Atleta bebe? Se Mas o atleta Bertal realmente não gosta. ele vai ficar prejudicado Vai no treino. performar mal, Vou performar mal, então eu não quero, não bebo. E aí a gente saiu anteontem, e aí... Eu bebo, mas eu bebo ela assim. Eu tomou bebo lá um negocinho eu bebo um e eu saquê, fiquei- eu bebo um drink. No eu bebo final Sim. ali tinha um restinho, eu falei, vou dar uma bicada nesse troço. Aí me veio assim o coração, é melhor não beber não, sabe como é que é, né? Vai dirigir ainda? Não vou beber não bebi. Rapaz, eu saí do restaurante, a lei seca me parou. Olha isso! Engraçado, eu que não bebo mesmo. Que vexame. Nossa, Já pensou? nossa, É um exatamente. mico, o cara, assim, desce aí agora, o sujeito, agora sopra aqui Sopra o bafômetro. Aí você vai lá, sopra lá o negócio marca, você passa vergonha na frente dos outros. Ou então você fala que não vai, né? Pra não gerar... Não, mas aí você vai assinando a sua Aí eu culpa, falei né? pro cara, falei, olha só, se não der nada, o que tu vai me dar? O documento do carro tá, Não, mas tá olha ok, só, a gente é tudo super ok. favorável à lei seca. Sim, Porque você com diminuiu. certeza. O acidente Com certeza. diminuiu O muito camarada que Sem bebeu, dúvida. por gentileza, conduz. É isso que tem que fazer. Exatamente. Conduz, que eu digo pra delegacia. Não é conduz o carro, não. Entendeu? Não tem que beber. Não Você tem. quer beber? É. Pode beber até cair se você quiser. Não Não, não deveria. pode cair, não. Né? Pode Mas não. vai Não de pode não, táxi, pode não. vai de Uber, vai sei lá de quê. Vai de bicicleta. Exatamente. Com né? certeza. Mas não vai de carro pra matar os outros. É, mas na Exatamente. noite e no meio da música tem muita bebida. Nossa, né? e é Sim, um por perigo, isso que eu né, falei cara? que quando a gente... Morre de inocente. que acham que nós somos estranhos, porque o estereótipo das pessoas, né, que vem assim, um músico, um músico fumar, é bebe, beber. fuma, Exatamente. A né? gente... E nós somos totalmente o contrário disso. Nós né? somos músicos caretas. Né? E nós também Pois não é. temos nada contra quem faz, porque Claro. cada um busca o que gosta. Se Sim. sente bem com aquilo, tudo bem. Faça com moderação para É isso não aí. atrapalhar outras vidas. Isso aí. Entendeu? Atletas que nem Bertaldo não bebem, não isso fumam. aí, né? Atleta está ótimo. E quando você tocava, assim, no shopping, você deve ter visto várias coisas ali, né? Muitas situações, muitas. A mais engraçada, assim, foi uma vez que passou um senhor, ele estava com uma garrafinha PET, 600 ml de Coca-Cola, não sei o que era. Acho que dentro não era Coca-Cola. Era algum Alguma dessas coisas que a Algo gente está falando aqui. etílico, algo algo etílico ali, que quando ele abriu a tampinha, Aquele cheiro, né? aí depois eu comecei a tocar uma música, aí ele começou a cantar. Acho que ele sentiu ali o Pavarotti, baixou o Pavarotti E cantava nele. bem, pelo menos? Não. E É ele- por isso a bebida tira o senso crítico. O senso crítico, O e aí- freio, a pessoa acabou. vai. O cara tava cantando maravilha. Nessun Dorma. Jesus amado. E aí eu fechei o olho, comecei a conversar com Deus, me dê paciência. Aí eu comecei a tocar, me dê paz. Aí daqui a Ainda pouco bem ele que foi era embora. só tocar, né? Porque quando foi comigo, eu tinha que cantar e o Bonito chegou aqui com aquele bafo de fígado. Pra você é pior ainda. E aí eu comecei a fazer ânsia de vômito com o violão tocando, olhando pra trás. Acontece, assim, quando não tem um palco, uma coisa assim, né, que a pessoa não tenha como tem um chegar, limite, né? limite, exatamente. No meu caso foi melhor, porque bem ou mal eu tava num instrumental. No seu tinha voz, tinha um microfone, então a pessoa queria botar a voz ali. Não, e você né? sente que junto você da imagina voz vem alguém o quê? chegar aí do teu lado. Ai, qualquer Mas coisa. você ainda Bafo. faz coisa lá no shopping ou não faz mais? Não. Não dá Toquei mais durante 17 anos É muito tempo. no shopping. Foi um aprendizado excepcional, principalmente para a escolha de repertório, porque antes de fazer os shows maiores, eu testava as músicas no shopping. Né? Você via a pessoa parava, prestava atenção. Eu via a reação das pessoas e via o que funcionava, o que não funcionava. Então foi uma forma de eu fazer essa seleção de músicas funcionar nos shows de uma forma melhor, né? E eu sempre falava assim, as pessoas me perguntavam, poxa, vai tocar em shopping e tal, às vezes você está tocando, não tem ninguém te ouvindo. Eu falo, olha só, eu estou num shopping, um dos maiores shoppings da América Latina, eu me sinto como uma loja ali, eu estou exposto. Então pode não ter ninguém ouvindo, mas se passa uma pessoa, às vezes muda a sua vida. Total. Mas você E foi o que não tinha- aconteceu. Você não tinha também CD? Tinha, vendia CD e tudo. Comprou, a gente parou, você tocando, comprou eu o CD comprei seu. o CD, eu me lembro. Tinha, eu vendia CD, na época dos CDs eu vendia.
Mas essa coisa de você estar tocando e achar que não tem ninguém te ouvindo, Sempre no tem alguém que shopping ouve. eu fui visto para tocar no Rock in Rio, no shopping. E aí já É uma foram vitrine. 10 edições, né? Através do shopping eu consegui fazer os maiores programas de televisão, né? Na época fiz Jô Soares, fiz programa da Xuxa, Altas Horas. E o shopping ele me deu muita coisa, não só profissional, mas pessoal também. Aquele piano do Barra Shopping foi o primeiro piano acústico que meu filho tocou. Foi um piano também que sustentou a minha família durante muito tempo, que fez a gente crescer também, sabe? Então, o último dia que eu toquei lá, reuniu tanta gente em volta, assim, e parecia que as pessoas estavam prevendo que isso ia acontecer. Né? Foi emocionante aqui. Foi divino, assim. E aí, quando eu acabei, aí eu fui falar para as pessoas, olha, obrigado e tal, hoje é a última vez que eu toco aqui. E a voz embargou, eu comecei a chorar, sabe? Porque 17 anos não é uma pouco. história. É uma história, claro. Sabe, uma história. Então, passou tudo ali na minha cabeça. Inclusive, tem um vídeo no Instagram que eu coloquei contando um pouquinho, né, sintetizei um pouquinho ali essa história desses 17 anos. Então, foi muito bom e também foi muito importante para me colocar com o pé no chão. Porque, imagina, eu ia gravar um programa do Jô Soares em São Paulo, na parte da tarde, às vezes eu pegava o voo para voltar e tocar à noite no shopping, dia de semana, uma terça, uma quarta-feira, que o shopping, ele tem um fluxo, mas no dia de semana é não mais tem vazio. aquele fluxo. Sim. E eu chegava lá e tocava. E eu tinha acabado de me apresentar à tarde como um artista pro Brasil inteiro através do programa ali. Então, foi muito importante também para me colocar com o pé no chão, sabe? Mas você tocava todos os dias? No começo eu tocava de segunda a segunda, 2 vezes por dia. E aí depois... Caramba. E aí depois foram aparecendo outras oportunidades e tal, e aí eu não consegui conciliar, né, essa demanda diária, assim. E aí eu mudei, eram 14 apresentações, e aí passou para 10, aí depois passou para 8, e aí no final já estava todos os finais de semana. Mas aí também não deu mais para conciliar, porque a maioria dos shows são aos finais de semana. Né? Show Então, de teatro, show de... Mas você shows- agora tem shows todos os finais de semana? Não, ainda não. quando não é show aberto ao público com venda de ingresso, a gente faz evento, né? Ou casamento, ou festa de 15 anos, né? Ou show para corporativo. empresa, para o show corporativo. Então, a gente está sempre... Não é todo final de semana, obviamente. Até porque show corporativo, a maioria das vezes, é dia de semana, né? É dia de semana. Mas a gente está com essa turnê do Piano Rock com orquestra, em família, e a gente vai começar a fazer mais shows a partir de agosto. Entendeu? Que a gente teve um hiato nesse começo de ano, teve o show do Rio, Belo Horizonte e São Paulo, que nós fizemos, e aí depois a gente resolveu entrar em estúdio para preparar um material que é surpresa ainda, que eu não posso falar, e a partir de agosto e setembro a gente vai voltar com esse show para a rua, sabe? E paralelamente, a gente tem um sonho que isso eu acho que eu posso falar aqui, né? De fazer um show só de louvores católicos. Olha que que é uma legal. coisa que a gente, por causa dessa música que a gente colocou, e a gente viu foi tão lindo ver aquele teatro cantando um louvor, aquela galera que foi para ouvir Queen, mas ouvir todo mundo assim emocionado cantando para Deus. Mas Que você tem quer uma fazer isso num música. teatro ou numa igreja? Pode ser numa igreja. Ou pode ser num pode ser no teatro também. Não, porque se for numa igreja pode ser aqui. Olha aí, ó. Sim, pode Olha ser que aqui ou coisa pode linda. ser. Aqui teve um show há um tempo atrás, quer dizer, teve um dia inteiro de show, que foi feito pelo pessoal da Renovação Carismática, e veio também o padre Reginaldo Manzotti, que ele veio lançar a televisão dele aqui, a televisão no Rio de E Janeiro. o padre Aí- Marlon também E veio. o padre Marlon também. E nós fizemos aqui atrás, no estacionamento. Não é uma coisa que dá para fazer todo dia, mas é porque uma coisa que montou dá, palco, que dá com para luz, fazer. com Quer tudo. Uma dizer, estrutura, de né? montar a estrutura, e tinham, sei lá, mais de 10 mil pessoas sentadas Uau. ali. Cabe muita gente sentado. Não estava Olha. sentado, não, estava em pé. Não, tinha cadeira, amorzinho. Tinha cadeira? Eu não Tinha lembro. cadeira. Ah, verdade, tinha cadeira. Tinha cadeira. Ah, tinha cadeira, Então, assim, verdade. cabe muita gente, entendeu? Se for em pé, cabe muito mais de 10 mil. Então, assim, a gente pode pensar em fazer uma coisa dessa de louvor. Tem uma música aqui, maravilhosa vai ser um da Eliana prazer. Ribeiro, que depois eu vou mostrar pra vocês. É belíssima. Na sua voz vai ficar linda também. Ah, vai. Que vai Como é ficar que chama a linda. música? Agora me deu um branco. Nunca houve noite. É, essa aí mesmo. É linda a música. Não, Eliana Depois eu Ribeiro, te Ela mostro. tocou aqui maravilhosa. e eu me acabei de chorar, porque essa música, a música fala muito forte para mim. E ela começou a tocar ali, eu começando a me desmanchar aqui, o pessoal já sabendo disso ali dentro, né? Começou a me ver chorar.
viraram a câmera pra mim e ficaram me filmando 4 horas, fui chorando aqui. As Ah, mas Já é a virou música ela corte. Corte, ótimo, figurinha, né? Figurinha. Tipo, no grupo. Agora tá você o falou Bertão essa chorando. coisa de tocar em público. Você viu aquele experimento que fizeram com o violinista? Ah, o violinista. Agora Violinista. violinista. Pô, o cara, Sim, o famosíssimo. ingresso, famosíssimo. Sim. O violino do cara custava não sei quantos milhões. O ingresso pro show dele era não sei quantos, caríssimo lá em Nova York. Puseram o cara com bonezinho no metrô No de Nova metrô. York, né? Foi em Nova Isso York, aí. isso, não foi? Foi. Ele tocando e Pouquíssima ninguém gente. passando. Só umas pessoas que o coração tocou, que ficou parado assim, olhando para uma mulher. Sério? É impressionante. Esse exatamente. experimento foi incrível. Foi incrível. Impressionante. Pra ver a correria das pessoas, o dia a dia, que a pessoa não. Né? E a pessoa. Era o Esquece mesmo o cara. belo, Era esquece o mesmo de ver o cara belo, que você né, pagava gente? não E sei com quantos mil. violino, que é o Stradivarius de Stradivarius, $1 milhão caríssimo. né? Ninguém parou. Violino mais top do universo. Não, parou uma mulher assim um pouquinho, ficou olhando, fez assim, parou uma outra, e só. E o resto todo mundo andando assim, rápido. Pra ver como é que as pessoas estão desatentas, né? Como é que a gente tá num mundo tão. Pois é. E no louco, shopping conectado acontecia dela. muito isso. No shopping também, A né? pessoa andando. Sim. E quando a Thay falou da música católica que a gente faz nos shows, é muito legal que nos shows do Piano Rock em família, a gente fala que é o crossover, assim, que vai desde a criancinha até a pessoa de mais idade, sabe? E quando a gente tocou Terra Seca, as crianças cantando, sabe? Mas eu de crianças de 10, 11, 12 anos cantando, sabe? Super emocionadas. E foi muito legal. Quando acabou o show, foi 1h40 de show, as crianças falaram pros pais assim, ué, mas já acabou? Então, Você vê, sabe, não ficou chato. Não, Uma criança exatamente. dizer, reclamar que já acabou, é porque tava a muito criança ainda tá... Esse foi o melhor feedback, eu né, acho. ainda tá no nível angelical, ainda não foi né, ela fala a consumida verdade. né, Fala. por essa A criança não tá por coçando essa o olho sujeira do querendo ir embora, mundo ela assim, já ainda. Então, acabou, quando a gente foi escuta rápido. isso vindo de uma criança, é muito gratificante, sabe? Então, nos shows vão Foi. muito. Então, se quando tiver um show do Piano Rock na sua cidade, você pode levar seu filho, sua filha, porque é classificação ou seja, etária é um show de sempre. família para Etária família. livre sempre. Exatamente. Não é? Engloba ali todo mundo. E quando você tocava, mas tinha gente também que cantava bem, que parava do seu lado, você tocando uma música? Algumas sim. Algumas sim, poucas. algumas sim. Porque acho que cantam bem, já tem um pouco mais de noção. Então, por cantar um pouquinho bem, já deve ser já devem ser profissionais e tal. Então, Não precisa se apresentar ali. acho que cantavam bem. Elas perguntavam, posso cantar com você? Pode, claro. Entendeu? Gente, eu tenho que achar o vídeo pra mostrar pra vocês um cara tocando no shopping. Ele é músico. Ele toca no shopping e ele deixa o celular dele aqui assim em pé. Aí a pessoa chega do lado dele, ele tocando, a pessoa começa. Quando a pessoa começa, ele simplesmente olha pra cara da pessoa, levanta e deixa a pessoa sozinha. Aí a pessoa. Que Aí maldade. todo mundo assim, ó. Gente, é constrangedor. O corte dele é esse. É de propósito. É de propósito. Ele começa a tocar a música, a pessoa começa, chega lá, ele levanta e deixa a pessoa assim. Mas ele deixa vários no vácuo. Vários no vácuo. Esse eu não vi, eu vou ver. Gente, eu vou achar. vi inteiro, Eu vou não, achar pra ele vai- mostrar. o cara Porque eu vai fico fazer constrangida. sensacional. E quem tá do lado fica assim. Que absurdo. Te deixou no vácuo, assim, na maior. Aham. Aí ele botou, não sei se era a filhinha dele, tava tocando, e acho que era a filhinha, pequena assim, tocando. Aí a mulher, tipo, pergunta assim, tipo, se podia, perguntando em inglês, eu posso? Aí a menina, não, eu já tenho mãe. A menina deu um fora, e ele rindo com a garota, tipo, e a mulher... Ele ensinou um fora pra menina. Essa Não, tá ótima. e essas histórias de shopping, assim, é muito legal porque eu reuni tantas histórias de pessoas, assim, eu vi crianças crescerem ali. Ah, o tio, sabe? né? Sabe? Oi, tio. Hã? Aquelas criancinhas que você fala que tavam sempre com miudinhas você, de repente, e tal. "Oi, Aí tio." depois de alguns anos, parece maior que eu, com a voz mais grossa que a minha. Pô, comprei um CD seu, meu pai me trazia aqui quando eu era lembro pequenininho. quando a gente se tocou disso. Quando a gente Sabe? falou, estamos ficando velho. Então, casei muitas pessoas lá, sabe? Fazendo eventos também para elas, e elas voltavam com seus filhos, sabe? muito Então lindo. foram tantas histórias bacanas, assim, que vale um livro, né? E que o Lá shopping atrás, funciona. quando a gente tava passando no shopping, quando o Bertaldo comprou o seu CD, que a gente não se conhecia. E Bertaldo, pô, esse cara toca muito bem. Nossa, eu daria tudo pra tocar igual esse cara. Esse cara podia ser meu professor, podia me dar aula. Aí Bertaldo cismou e ligou pra alguém que atendeu, que não foi você. Eu fui procurar um contato. E eu não sei quem é que atendeu o telefone do contato deles. E aí eu falei com o cara, falei, meu irmão, eu queria que ele fosse meu professor, cara. Mas ele não pode ser seu professor. Aí o cara, não, eu quero
faz show, rapaz. Vai te dar aula, pô. Eu quero ocupado, vai te dar aula pra ninguém, Aí ele, não. mas eu quero que seja meu. Mas eu quero ser meu professor, porra. Eu quero tocar, comprei o teclado, tá aqui o teclado. Eu comprei Aí o teclado. Aí Bertaldo me falou isso. Quem eu liguei? Liguei e falou que eu queria que me desse todo conformado, que o cara falou que não podia dar aula. E eu falei, ele, pomba. Essa Aí tá eu passei ótima. por você. Olha isso lá atrás. Eu passei por você. Aí eu não sei se estava com a Maria Antônia ou com a Mariela. Eu falei assim, eu, cara do piano, peraí. Aí eu voltei, eu falei assim, oi. Eu falei, meu marido é muito seu fã, ele queria que você desse aula. Aí você olhou pra mim e falou assim, aí você não entendeu nada. Aí eu falei assim, mas ele queria muito que você desse aula pra ele. Poxa, vê se você consegue um tempinho. Aí você não entendendo nada, porque não foi você que atendeu o telefone. É, Aí não você foi, pra mim, não. então você Deve ficou ter sido assim, algum quem foi, empresário, cara? escritório, algum... Coisa E de aí escritório. você ficou assim pra mim, sabe quando eu vi que o seu tico e taco não tava linkando nada com nada? Aí eu fiquei meio sem graça também. O que eu tô falando pra ele aqui? Ai, tchau. Falei, cara, queria que o cara me desse aula. Essa cara. tá O cara ótima, deve gente. achar que são doidos que ligou pra lá, porque eu liguei. Falei, eu vi Ele nem aquele me achou negócio de tão doido, vocês. porque ele não lembrou da Será que história. ele não pode dar aula pra mim, não? cara? Eu dei aula durante muitos anos, né? Mas aí, né, com o trabalho crescendo e tal, faltou tempo. Porque é aquilo, para você ser um professor bom, você tem que estudar o aluno, porque cada um tem uma necessidade, tem uma característica diferente. Tem uns alunos que aprendem mais rápido do que outros. Então, eu fazia assim com os meus alunos, olha, quais são as músicas que vocês querem aprender? Aí Essas o aluno... aí que você tocou. O Bertaldo já mandou a lista dele, cara. Aí, beleza. Ah, não, essa música é um pouco mais complicada, então... Mas dá pra gente tentar fazer de uma forma mais fácil. Eu ia pra casa, fazia a partitura, que não é fácil dar um trabalho, fazer uma partitura pra cada aluno, Mas não sabe? precisa. Não. Ele tá querendo simplificar pra você dar aula, né? Sim. Ele tá tentando te convencer. E aí eu Eu fazia... sou que nem o teu filho, cara. Eu já sei as notas. Eu tô falando, tô tocando. E aí Essa tá boa. e aí não deu mais tempo, sabe, de conciliar pra fazer legal, sabe? E eu fazer vou a te coisa dizer uma funcionar. coisa, você tá querendo aula, mas eu vou te dizer, vou falar, amor. O Glaucio como professor, conto você conta. É igual o Bertaldinho, tem que saber fazer. São Bora. pai. Eu já vi, assim, criança assim, adolescente, né? Porque ele é exigente, mas muito. Tipo, Ele leva a já sério. chegou pra pai e falou, olha, o seu filho de fato tem um talento musical, mas o que acontece é que ele não tá estudando o suficiente. Ele vem pra cá e estuda aqui. Eu tô tirando seu dinheiro, eu não tô aqui pra isso, eu quero que seu filho aprenda. Então, pensa bem, se é o senhor que quer que ele aprenda, ou se é de fato seu filho. E aí eu brigo com ele, que ele é destruidor do sonho dos Não, eu pais era que querem que os sincero, filhos- porque quando Super você começa sincero. uma aula, Ele você lembrou tem... do pai dele, que mandou ele estudar 2 horas por dia. E eu nem falava pros alunos estudarem esse tempo todo. Era 1 hora só que você pedia. Não pedia nem tempo. Eu falava, Mas você dá tem uma que fazer esse estudada todo dia, né? exercício. Cara, mas É. o exercício é fundamental. Sim, eu falo, você tem que fazer o exercício, não importa o tempo que você vai demorar, mas você tem que completar o que está sendo pedido. Pode demorar 30, 2 horas, 4 horas, não importa. Mas só que você tem que evoluir. Senão você vai começar a criar um trauma do instrumento porque você não está estudando, não está saindo do lugar. Aí vai achar, eu nunca consegui tocar eu sou piano. muito ruim, E eu não quero não ser sirvo pra o isso. professor que deixou alguém com trauma. Sabe? Eu quero fazer com que o aluno cresça. Kênia, eu vou ter que tirar 1 hora do meu dia. Não vai ter Duas. Ele vai tirar o meu trato. não, 2 eu não tenho. Professora. Mas é Depois importante, você qualquer passa, coisa que né? você Você tem uma faça na ideia? vida, né? Você tem que... Pra você ter uma ideia, no dia de hoje, para que eu pudesse ir para a academia, eu precisei levantar às 5 da manhã. Eu levantei às 5 para poder rezar. Agora ele tá tentando te convencer que ele é até às disciplinado. 6, Aham. e aí, Entendi. às 6 eu fui para a academia até às 7, porque eu tinha um compromisso já às 8 da escola, Ou lá ele onde vai você estava. estudar. Ele já falou que vai Então, estudar. é assim, eu não Ele tá não querendo tinha dizer como. que vai estudar. Então você vai ter que acordar às 4 agora, Às 4? daqui pra frente. Não, meu irmão. Já faz o texto. Ao invés de eu ir dormir como eu fui ontem às 9, 9h30, eu durmo às 8, não tem problema. Eu também faço isso, vou colocando 1 hora pra trás. Cara, mas isso aí. assim, para rezar, as pessoas reclamam muito às vezes que não sabem rezar ou que não conseguiram andar para frente na vida. Elas precisam ter algumas coisinhas, e eu explicava isso hoje até para uma moça que me mandou um direct e tal. A pessoa precisa ter disciplina atrelado com algumas coisas, né? Ela tem que ter constância e ela tem que ter resiliência e acreditar em longo prazo. Então, quando aqui a gente tem uma comunidade chamada Comunidade Ânima, que tem 7 pilares. Nesses pilares, a gente trata de homem, de mulher, de filhos,
de casamento, de saúde, enfim, tudo que você possa imaginar. A finança está aí, ó, até botou ali a Ânima. Muito bem, é uma comunidade de estudo. E aí, a gente estava dizendo o seguinte, quando você precisa melhorar qualquer uma dessas áreas, há uma primeira área que empurra todas essas, que é a área da espiritualidade. Se você não rezar, eu não vou poder estar melhor como homem, nem como marido, nem como pai, nem como empresário, nem como nada. Tem uma área que você tem que empurrar. Então, como hoje, eu escolhi... Ontem, na véspera, eu consegui fazer a mágica de trabalhar 22 horas. No dia seguinte, eu não consegui ir para a academia. Eu fiquei 22 horas acordado direto, fazendo coisas necessárias. Não que eu estava na farra, mas estava fazendo coisa importante para aqui. Eu já tinha perdido um dia. Eu não posso perder o segundo dia seguido. No primeiro dia, estou eu sabendo que não sei fazer bem. No segundo dia, descobre o maestro. No terceiro dia, o público já vê. Então, o que eu precisei fazer? Hoje, já sabendo que eu ia ter um dia cheio até a meia-noite, eu precisei acordar 1 hora antes para poder rezar, para depois poder ir para a academia, para depois poder ir para os compromissos que eu tinha aqui. Não tem jeito. Aí alguém disse outro dia para mim assim, mas vocês, na Ânima agora, no podcast, vocês não estão tratando só de espiritualidade, estão tratando de empreendedorismo, estão tratando de como ganhar dinheiro, isso, aquilo. Olha, é preciso compreender que a Ânima trata de espiritualidade, mas tem que tratar de tudo. Quer dizer, não adianta, eu vou rezar o dia inteiro, não vou fazer nada. E aí Deus, então, é que vai fazer o quê? Abrir o maná e jogar o maná do céu. Não, não é assim. A gente tem que... Os católicos são bons, e são muito bons, mas tem que colocar a mão na massa para ser melhor ainda do que pode ser, porque você tem esse primeiro pilar importante da espiritualidade, que te empurra no restante todo, entendeu? Exatamente. É o buscar em primeiro, né? Isso, mas tem que ter os outros. Não adianta, a Ânima agora vai tratar especialmente de espiritualidade e de conversões e de momentos lindos, maravilhosos, que eu encontrei a Deus. Ótimo! Mas eu tenho que dizer aqui também que o homem não seja vagabundo, não traia sua mulher, não vá para a prostituição, não vá para a pornografia, que a mulher trate bem o marido, que saiba que o marido precisa dela, do corpo dela e ela dele. Você está entendendo? Temos que tratar todos esses temas aqui na mesa. Exato. O podcast tem que fazer isso. Entendeu? Então, assim, muita gente que... Falar de música, a importância da música para as pessoas. Da importância, é isso. Nós estamos falando de música aqui para uma família, de música, especialmente para os jovens, para uma formação acadêmica importante. Tudo isso tem que ser explorado. Gente, São José Maria Escrivá, né? A gente levar no nosso trabalho exatamente a mensagem. Isso. Se você e as pessoas falam. Botar num funil isso e colocar só... falar da espiritualidade, você esquece que é dentro do trabalho mesmo que você tem que dar o testemunho, né, e trazer. E as pessoas falam, não tenho tempo para 20 minutos, 30 minutos para ler, para meditar, para orar. Tem sim. Gente, tem. Não tá eu sempre falo assim, olha só, você tem que botar em primeiro lugar o seu estudo da espiritualidade. E o resto vem depois. Porque isso impulsiona tudo. Impulsiona tudo, o resto impulsiona. Exatamente. A espiritualidade impulsiona todo o resto. É o que a gente sempre fala. Quando você está em oração, quando você está bem, sabe? Você está bem com a sua família, o seu trabalho vai bem. Então tá tudo conectado. Tá tudo Então você tem que ter horário, sim. Se tiver que acordar 1 hora mais cedo, vai ter que acordar mais cedo. Entendeu? É justamente isso, essa resiliência de você lutar. Porque é todo dia o mundo tentando te afastar disso. Então não é entrar no automático. Ninguém entra no automático. Vou rezar, vou entrar no automático. Se entrar no automático, você tem que rever seus conceitos. Né? Então é você todo dia tá lutando ali, sabe? Vou acordar mais cedo, como você acordou, e vou rezar e depois eu vou fazer as minhas coisas, sabe? É isso, é diariamente, sabe? E eu tô começando, eu não era assim, eu comecei de uns tempos para cá, então... Que na tua vida também nem é simples, porque você tem show até tarde, tem coisas que não... tiram da rotina. Sempre tem tempo, sempre tem tempo. Então eu tenho o meu horário da tarde, que eu sento, leio meu livro ali, sabe? O meu livro da tarde, e tem o meu livro que eu leio antes de dormir, sabe? E tem um momento que a gente reza, né, o rosário juntos, em família. É importante,
É importante. Se você tá puder... falando de tempo, pega... Todo celular tem um tempo de uso. Vai lá ver quanto tempo você gasta. Aí quando você vai ver 6 horas e 45 minutos. Caramba, porque você não percebe. Exatamente. Você fica assim, você não vai percebendo. Quando você não vê que numa semana você ficou 24 horas. Né? É quando você vê, você fala assim, celular. de 6 horas eu não tinha 20 minutos nesse dia pra dar pro Senhor? Exatamente. Não é? Gente, começa uma leitura de 20, 30 minutos, sabe? Se você tiver um dia muito corrido, mas você vai ter tempo. Não tem como ter desculpa para isso. Você está tentando acreditar na sua mentira. Exato. Eu vi um cara hoje fazer uma conta muito interessante. Ele estava reclamando da quantidade de viagens que ele precisava fazer para poder entrevistar as pessoas. E dos atrasos do aeroporto. E aí ele começou a fazer uma conta de 30 minutos de atraso, vezes, sei lá, umas 15 vezes no mês que ele teve que fazer isso. Ele falou, olha quanto tempo aqui eu perdi de ler alguma coisa, porque você está ali, vai chamar, não vai chamar, pega a mala, não pega a mala, você não vai estar ali parado lendo e perdendo o avião, né? Eu perdi de estudar, eu perdi de ir para academia, eu perdi um monte de coisa. Aí ele fez a conta, 30 minutos vezes 15 de conviver com a família. E a gente não entende, às vezes, que o mais precioso que você tem não é o dinheiro, é o tempo. Ok? Mas digamos que você tenha 90 anos de vida e na sua conta bancária tenha 3 bilhões de dólares. Bom, você quer comprar uns 10 anos, você não vai comprar. Não adianta. E só que a gente não vai vendo que em cada dia, em cada uma dessas tarefas, em que a gente precisa ter disciplina, constância, resiliência, apostar no que no longo prazo dá resultado, não é? O curto prazo quase nada dá resultado, né? No longo prazo dá resultado. A Kênia mesmo. A Kênia passou 2 anos fazendo academia, ela faz ainda, né? Mas... E ela foi reduzindo o peso, reduzindo, apostou no longo prazo. Né? Foi porque a gente quer tudo para ontem, né? Eu quero aprender a tocar piano. Hoje eu quero aprender a tocar a música inteira. Não é assim. Foi até uma coisa que a gente conversou, que a gente não teve essa ideia antes. Mas se há 2 anos atrás ela começasse a ter demonstrado diariamente essa rotina, a dificuldade... Não pensa que foi 2 anos assim que eu fui alegre para Disney. Não, tem dia que você não quer ir treinar coisa nenhuma. Você tá mal, você tá cansado, você tá não sei o quê, mas você tem que fazer. Você vai entregando, né? Mas não, acreditou. Chegar na academia, olhar pro meu professor e falar assim, eu te odeio. Eu falava pra ele, eu te odeio, você eu tá tô entendendo? com sono. Eu não tô com vontade de fazer nada. Ele anda, Kênia, vai. Ele só fazia assim. Mas uma demonstração dessa diária, ela pode ajudar muitas pessoas que não estão conseguindo fazer. Né? Quem foi que falou aqui que para a gente não apostar na meta, mas apostar no comportamento? Não foi o Vitor Becker? Foi o Vitor, Ele disse, não é uma meta, é o comportamento. Exato. Porque assim, se eu tenho todo dia aquele comportamento, eu vou emagrecer 20 quilos. Ou, por exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos. Não vou emagrecer, eu não tenho compromisso com o comportamento. E é isso que a Ânima tem que fazer. As pessoas têm que entender que a gente quer ajudar, mas mostrar o comportamento. Pra mostrar entender, o dia a dia, e na não só oração. Na música, por exemplo, a pessoa Entendeu? diz assim, eu quero tocar a música do Bon Jovi que ele tocou. A minha meta é tocar tão bem quanto o Glaucio tocou aquela música do Bon Jovi. Não, tá errado isso. A minha meta é estudar 1 hora por dia ou 2 horas por dia de piano, porque aí no final você tem que focar no treino. Aí o negócio vai vir por consequência. É isso que tem que fazer. Exatamente. É isso que a gente precisa, entendeu? E quando a gente vai vendo aí, quanta gente vai ficando pelo caminho porque está apostando na meta e não no comportamento. Olha, eu quero ter uma vida de acordo com Deus. Eu quero ouvir Deus falar no meu coração, na minha alma, todos os dias. Olha, eu tenho que sentar e rezar. Meta de comportamento. Todo dia de manhã você pode olhar no meu Instagram. Eu publico quase a mesma foto, porque eu pego o mesmo caderno, a mesma Bíblia, a mesma caneta, seguro, tiro uma foto. E não é a mesma foto que eu estou repostando. É todo dia, de domingo a domingo. É isso que a gente tem que fazer. Porque quantas horas de voo você tem num violão ou num baixo para a mão poder fazer aquele caminho? É tão ruim, né? Eu, então, que fiquei há muito tempo sem tocar violão, assim, diariamente, você lembra daquilo, você manda a mão e a mão não vai. Exato. Fica ou não enferrujado, não adianta. A mão não vai, cara.
A gente, por exemplo, eu quando viajo e fico muito tempo sem tocar, por mais que eu viva disso e já tô aqui há não sei quantos anos, quando eu sento no piano para tocar, você sente que tá precisando um óleo ali, sabe? Né? Porque Daquela prática, né? Que a mão já vai assim. Claro. Da Sabe, a fluidez, musculatura né? A também. fluidez só vem com a constância. Sabe? Musculatura aqui, pra estar e cantar. Sabe? Então, as pessoas, elas têm que pensar em colocar a espiritualidade em primeiro lugar e o resto vem depois. E a sabe? constância nos seus afazeres, nas suas metas, né? Porque foram 2 anos que você fez esse caminho. Foram quantos? Você fez dieta junto com... Fiz, foi alimentação e malhação. Daí as pessoas, nossa, você emagreceu. Alguém tava... Quem foi que falou comigo ontem assim? Foi a Bel. Kenny, a gente foi acompanhando você no podcast, você emagrecendo. Eu falei assim, gente, porque eu falei, agora chega, cansei. Agora E pela alimentação saúde, né? E pela Quando saúde. eu cheguei aqui e te vi tão magrinha, eu até falei assim, gente, a televisão realmente tem essa coisa, ser feito. Não, porque Mas emagreci mesmo. Olha só. A minha calça tava caindo, eu brinquei com as meninas. Eu falei, gente, as minhas calças estão caindo. Eu falei, tá tudo caindo, brincando, assim. E assim, hoje eu falo, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando você... Já fiz, há um tempo atrás, dieta que você pegava e comia... com uma medicação que você emagrece não sei quantos quilos num curto espaço de tempo, depois você engorda tudo. Exato. Isso é um perigo. Você não mudou isso aqui, ó. É isso aí. Sanfona, né? Exatamente. Enquanto você não muda o seu comportamento, você sabe que todo dia, querendo ou não, você vai malhar. Você não vai... esse bolo... Não quero. Turma não aí vou. vai dizer que você tem que mudar o seu mindset. É isso aí. Entendeu? Uma digital, eu falo mindset. Você muda o seu... Os coaches da vida que pegam a Bíblia, pegam tudo que está lá dentro da Bíblia e começam a falar para os outros, dizendo que é uma coisa que eles inventaram. Interpretando né? de sua Cansei maneira, de ver, pegando coisa que está tudo escrito na Bíblia, que Jesus já disse ali, no Antigo Testamento ou no Novo. Seja lá onde for. O coach dos coaches é Jesus, né? Que já disse exato. tudo. Tudo, gente. Então, não tem nada a acrescentar. mude o seu mindset, mude coisa nenhuma, meu filho. Você vai mudar o seu pensamento, sim, mas vamos começar a estruturar a sua vida. Por isso que a comunidade Ânima, ela serve para isso. E a gente quer fazer um pouco do reflexo no podcast, tentando trazer todos esses assuntos para que as pessoas também possam entender disso. Entendeu? A gente nunca tinha falado, assim, mesmo com a Eliana Ribeiro, a gente falou muito de espiritualidade. Foi. A gente não falou tanto de música. Mas é importante. Hoje vocês não trataram espiritualidade. Não, bota música na sua casa. Bota seus filhos tocando alguma coisa. Por favor. Música boa. Que tá botando. Um instrumento para tocar mesmo. Entendeu? Isso é muito importante. Coloca a família. É isso. Coloca um casal. É isso. Tudo tá ligado, sabe? E pode descobrir até um talento na sua casa, né? Exatamente. Os seus filhos que às vezes nunca tiveram uma oportunidade de pegar um instrumento, né? De ter um contato mais íntimo com o instrumento, né? Eu sou muito grato de poder, através da música, ver a alegria das pessoas, chegar até o coração das pessoas. E na pandemia que a gente passou, que a gente fazia lives diárias, Isso a gente recebia... Como é que foi a pandemia pra vocês? Pois é, na Lives pandemia a diárias. gente Vocês faziam fazia... show, faziam tudo, ficaram a gente trancados. começou a fazer show em casa, né? A gente chegou a fazer show pelo Zoom para eventos corporativos de Zoom, festas de aniversário por Zoom. Mentira. Não foi? Foi. E a gente recebia muitas mensagens de pessoas, poxa, eu tô em casa, aqui, sem contato com a minha família, porque moro em outro estado e tal, e em depressão, e a música de vocês me tirou da depressão, porque a gente fazia lives todos os dias. A gente chegava e conversava com as pessoas, sabe, através ali ou do chat, ou através das mensagens dos directs que as pessoas mandavam. E a gente pediu até pro Padre Renato entrar algumas vezes e dar uma bênção para todo mundo que estava ali assistindo as lives, lembra? Ele entrava ao vivo. Então foi um momento assim que também a gente sentiu com mais força, né? E era mais evidente essas mensagens, sabe, das pessoas. Poxa, eu tava em depressão, me ajudou. Como é que muda, então, né? Como é que toca? Sabe, e a gente tá em casa, a gente não sabe disso. E a música tem um poder de entrar e rasgar a alma, né? Então, é bíblico demais, né? Tá ali o canto dos anjos, os serafins. A gente tem de cabo a rabo ali na história. E o demônio sabe tanto disso, do poder da música, que ele usa para arrastar multidões com que não presta. Exatamente. Lá em casa a gente coloca, né, playlist de cantos gregorianos e deixa tocar baixinho. Nossa, a casa fica triste, tipo... Sabe, a casa fica calma e fica tocando baixinho lá.
sabe? Que legal. Olha que dica boa para quem tá em casa fazer também, né? Bota aí um canto gregoriano baixinho, fica de fundo ali. Vamos tocar mais uma musiquinha, não? Olha só, antes, qual a música que vocês mais gostam de tocar como casal, assim? Poxa, cantar e tocar? Tem alguma show, assim que vocês falam? A gente tem uma adora. música no show que eu gosto muito porque conta um pouco da nossa história, sabe? De família, que é uma música que nós fizemos chamada Num Olhar. E que tem uma mensagem muito bonita, assim. Vai tocar essa pra vocês. Então, gente, olha só. Essa vai ser a música de despedida. E eu quero dizer pra vocês seguirem @pianorock, vai estar escrito aqui. E também @Thay Cristelo. Então, família Cristelo arrasando aí. Não é isso? E dizer pra vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse podcast. Um podcast lindo, maravilhoso, com ela cantando lindamente, ele tocando. Mande pra outras pessoas. Olha lá, o Marvin só ali olhando, tá pedindo pra você tirar o microfone. Ah, entendi, capisquei a mensagem, viu? Você puxar o microfone pra cá pra não sair, não vazar na parte dele ali. Isso aí. Muito bom. Agora com vocês, então. Tá aí, Glaucio, vambora, arrasando. Vim aqui só pra te agradecer. Quando você me empresta o seu ombro, meu coração para de doer. Com você não há tempo ruim, a qualquer hora está aí pra mim. Melhor que banco 24 horas, no imprevisto é pau pra toda obra. Olhamos juntos na mesma direção, mesmo pegando atalhos diferentes. Chegamos sempre com histórias pra contar, vencendo os obstáculos à frente. Nunca me importou o que irão pensar, nem se vão acreditar que é um jeito de amar. Se soubessem como a gente se conhece, nos entendemos bem apenas num olhar. Num olhar. Nada nem ninguém pode nos abalar. Sabemos bem o quanto temos pra somar e dividir momentos tão incríveis e enxugar as lágrimas felizes. Olhamos juntos na mesma direção, mesmo pegando atalhos diferentes. Chegamos sempre com histórias pra contar, vencendo os obstáculos à frente. Nunca me importou o que irão pensar, nem se vão acreditar que é um jeito de amar. Se soubessem como a gente se conhece, nos entendemos bem apenas num olhar. Nunca vou deixar você se perder. Se eu perceber que está sozinho, vou te achar e te levar correndo aquele monte onde enxergávamos o horizonte num olhar. Num olhar. Num olhar. Num olhar. Num olhar. Uou, que lindo! Eu quero te dizer que seu marido olha pra você com um olhar de apaixonado. E a recíproca é verdadeira, Kênia. Ele fica olhando pra você cantando Não, assim, ó. gente. Os olhinhos dele fazem assim. Eu A fico. gente é- No a gente show é, é né? difícil quando a gente canta essas Não, às músicas vezes a gente que... para, chora, a voz embarga, é desesperador às vezes. Principalmente essas músicas que contam um pouco da nossa história, aí a gente lembra tudo que a gente passou e tudo que a gente ainda vai passar juntos, né? Eu sempre falo pra Thay, assim, hoje eu tô me cuidando
Pra Quando gente- você falou de academia, né? A gente tá se cuidando doido para pra quando ser tiver avó, os meus avó. netinhos A lá na gente fala frente, isso. eu tá porque a bem, gente poder abaixar, Isso, pegar, a gente fala brincar. isso. A gente Fazer é uma 100% aberto poupança à aí, vida. né? Então, assim, É isso aí. o que vier ainda, né? No segundo tempo, mas se não vier no segundo tempo, se Deus não mandar, que venha nos netos, né? A gente isso. fala, Lucas. E ter saúde para viverem multiplicar. bem, pra, né? Com certeza. Isso O é Bertaldinho já tá fundamental. zerando algumas máquinas, tá? Já chega no último peso de algumas máquinas. E agora shows, quando é que vai ter o próximo show? Então, a gente vai divulgar, a gente fez um último show agora dessa turnê com orquestra, nesse primeiro semestre em São Paulo, e a gente vai divulgar alguns novos shows que virão aí um pouquinho mais pra frente, mas vocês podem tem que ficar ficar ligados aí ligados no lá no- @Piano Rock, que em breve, porque vão ter alguns shows com orquestra, outros shows sem a orquestra, porque tem lugares, por exemplo, que não dá pra fazer o show Piano Rock Em Família. julho tem, não é? Que é um acústico, não é A isso? gente vai divulgar, Mas por que não dá pra fazer o piano Não rock dá porque família? dependendo do local, porque tem bebida e tal, e não dá pra levar o não Lucas. dá pra levar o Lucas, Então entendi. esse show Piano Rock Família, Dependendo do horário. normalmente a gente faz em teatro, então é horário mais cedo, sabe? Mas vocês vão saber tudo entrando lá no @Piano Rock. Isso, E vamos ver se a gente sigam. consegue E a fazer Thay aqui Cristela também, né, também. uma vez. É. Um show aqui. É isso aí. E vai ser um Vai ser uma prazer, alegria, nossa. com essa bênção aqui Pois de é. nossa mãe, né? Olha, E o aí, repertório tá pronto. É só você chamar. Opa, E a gente que tem que legal. fazer, eu pensei em fazer um negócio que fosse assim, a gente olhar quantas pessoas cabem e a gente coloca os ingressos na internet, mesmo que eles fossem de graça, tivessem patrocínio e tal. E aí, só quem tem ingresso é que vai conseguir entrar. Pronto, que aí fica bem organizado. Não fica uma coisa... Vamos ver como é que consegue. Bom, o né, se empresário consegue. das 4 da manhã já tá aqui, ó. Isso aí. Vai ter que acordar às 3 agora. Maravilhoso. Isso é galho fraco. Ai, gente, essa tá ótima. Muito gente, bem. olha, muitíssimo obrigada. Um prazer. Vocês realmente presenteiam os nossos ouvidos. Tocando tão bem, cantando tão bem. E, assim, além de cantar bem, tocar bem, vocês passam realmente essa coisa de família. A gente ama um casal feliz. Como a gente é feliz, também. a gente é Eu casal sei, feliz. a gente ama. Pois Por é. isso que a gente assiste sempre o É. Anima, não só porque é maravilhoso, porque os assuntos são 100% o que a gente gosta, mas porque a gente Mas a ama quando vocês se sintonia, paqueram também. É, É a coisa a mais sintonia linda, de gente. vocês, isso... É incrível. E agora sabendo que Bertaldo foi coroinha De Frei Inocêncio. De Frei Inocêncio. E aluno do seu marido. e aluno do nosso, exatamente. Um dos meus melhores alunos de piano. Ele tá escondendo o jogo aqui hoje. Aluno do seu marido, Disciplinado. cara. É porque a gente tá com pouco tempo, senão ele ia mandar Ah, ali. isso mesmo. Ai, gente, muitíssimo obrigada. Não esqueçam, hein? Ó, @Piano Rock, @Thay Cristelo. Sigam para saber os próximos shows, acompanhar os vídeos que eles postam e tudo que eles colocam, que vale muito a pena. Muito obrigada. Um beijo pro Obrigada, Lucas. gente. Muito Obrigado a obrigada. vocês. E vamos Uma esperar alegria um muito show pra grande. gente poder ir. Vai ser um prazer. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Deus a nós. abençoe. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Bertaldinho Beijo. sempre azul, querido. Valeu.